Artigo 1107. Os sócios podem resolver por maioria de votos antes de ultimada a liquidação, mas depois de pago os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que apurem os haveres sociais. Artigo 1108. Pago passivo e partilhado o remanescente, convocará o liquidante Assembleia dos Sócios para prestação final de contas. Artigo 1109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da Assembleia. Parágrafo único. O dissidente tem o prazo de 30 dias a contar da publicação da ata devidamente averbada para promover a ação que couber. Artigo 1110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios individualmente o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Artigo 1111. No caso de liquidação judicial, será observado o disposto na lei processual. Artigo 1112. No curso de liquidação judicial, o juiz convocará, se necessário, reunião ou assembleia para deliberar sobre os interesses da liquidação e as presidirá, resolvendo sumariamente as questões suscitadas. Parágrafo único. As atas das assembleias serão em cópia autêntica apensadas ao processo judicial. Capítulo 10. Da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades. Artigo 1113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade e obedecerá aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. Artigo 1114. A transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo ser prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade, aplicando-se no silêncio do Estatuto ou do contrato social o disposto no artigo 1031. Artigo 1115. A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores. Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios, que no tipo anterior a eles estariam sujeitos se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente a estes beneficiará. Artigo 1116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos. Artigo 1117. A deliberação dos sócios da sociedade incorporada deverá aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo. Parágrafo 1º. A sociedade que houver de ser incorporada tomará conhecimento desse ato e, se o aprovar, autorizará os administradores a praticar o necessário à incorporação, inclusive a subscrição, em bens pelo valor da diferença que se verificar entre o ativo e o passivo. Parágrafo 2º. A deliberação dos sócios da sociedade incorporadora compreenderá a nomeação dos peritos para a avaliação do patrimônio líquido da sociedade, que tenha de ser incorporada. Artigo 1118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada e promoverá a respectiva averbação
no registro próprio. Artigo 1119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar sociedade nova, que a elas sucederá nos direitos e obrigações. Artigo 1120. A fusão será decidida na forma estabelecida para os respectivos tipos pelas sociedades que pretendam unir-se. Parágrafo 1º. Em reunião ou assembleia dos sócios de cada sociedade, deliberada a fusão e aprovado o projeto do ato constitutivo da nova sociedade, bem como o plano de distribuição do capital social, serão nomeados os peritos para avaliação do patrimônio da sociedade. Parágrafo 2º. Apresentados os laudos, os administradores convocarão reunião ou assembleia dos sócios para tomar conhecimento deles, decidindo sobre a constituição definitiva da nova sociedade. Parágrafo 3º. É vedado aos sócios votar o laudo de avaliação do patrimônio da sociedade, de que façam parte. Artigo 1121. Constituída a nova sociedade, aos administradores incumbe fazer e inscrever no registro próprio da sociedade os atos relativos à fusão. Artigo 1122. Até 90 dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles. Parágrafo 1º. A consignação em pagamento prejudicará a anulação pleiteada. Parágrafo 2º. Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de anulação. Parágrafo 3º. Ocorrendo, no prazo desse artigo, a falência da sociedade incorporadora, da sociedade nova ou da cindida, qualquer credor anterior terá direito a pedir a separação dos patrimônios, para o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas. Capítulo 11. Da sociedade dependente de autorização. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1123. A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo para funcionar reger-se-á por esse título, sem prejuízo do disposto em lei especial. Parágrafo único. A competência da autorização será sempre do Poder Executivo Federal. Artigo 1124. Na falta de prazo estipulado em lei ou em ato do poder público, será considerada caduca a autorização se a sociedade não entrar em funcionamento nos 12 meses seguintes à respectiva publicação. Artigo 1125. Ao Poder Executivo é facultado, a qualquer tempo, cassar a autorização concedida à sociedade nacional ou estrangeira que infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no seu estatuto. Seção 2 da Sociedade Nacional. Artigo 1126. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Parágrafo único. Quando a lei exigir que todos os ou alguns sócios sejam brasileiros, as ações da sociedade anônima revestirão no silêncio da lei a forma nominativa, qualquer que seja o tipo da sociedade. Na sua sede ficará arquivada cópia autenticada do documento comprobatório da nacionalidade dos sócios. Artigo 1127. Não haverá mudança de nacionalidade de sociedade brasileira sem o consentimento unânime dos sócios ou acionistas. Artigo 1128. O requerimento de autorização
de sociedade nacional deve ser acompanhado de cópia do contrato, assinada por todos os sócios, ou, tratando-se de sociedade anônima, de cópia autenticada pelos fundadores dos documentos exigidos pela lei especial. Parágrafo único. Se a sociedade tiver sido constituída por escritura pública, bastará juntar-se ao requerimento a respectiva certidão. Artigo 1129. Ao Poder Executivo é facultado exigir que se procedam a alterações ou aditamento no contrato ou no estatuto, devendo os sócios, ou tratando-se de sociedade anônima, os fundadores, cumprir as formalidades legais para a revisão dos atos constitutivos e juntar ao processo prova regular. Artigo 1130. Ao Poder Executivo é facultado recusar autorização se a sociedade não atender às condições econômicas, financeiras ou jurídicas especificadas em lei. Artigo 1131. Expedido o decreto de autorização, cumprirá a sociedade publicar os atos referidos nos artigos 1128 e 1129, em 30 dias, no órgão oficial da União, cujo exemplar representará prova para a inscrição no registro próprio dos atos constitutivos da sociedade. Parágrafo único. A sociedade promoverá também no órgão oficial da União e no prazo de 30 dias a publicação do termo de inscrição. Artigo 1132. As sociedades anônimas nacionais que dependam de autorização do Poder Executivo para funcionar não se constituirão sem obtê-la, quando seus fundadores pretenderem recorrer à subscrição pública para a formação do capital. Parágrafo 1º. Os fundadores deverão juntar ao requerimento cópias autênticas do projeto do Estatuto e do prospecto. Parágrafo 2º. Obtida a autorização e constituída a sociedade, proceder-se-á à inscrição dos seus atos constitutivos. Artigo 1133. Dependem de aprovação as modificações do contrato ou do estatuto de sociedade sujeita à autorização do Poder Executivo, salvo se decorrerem de aumento do capital social em virtude de utilização de reservas ou a reavaliação do ativo. Seção 3. Da sociedade estrangeira. Artigo 1134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Parágrafo 1º. Ao requerimento de autorização devem juntar-se, inciso 1, prova de se achar a sociedade constituída conforme a lei de seu país. Inciso 2º, inteiro teor do contrato ou do estatuto. Inciso 3º, relação dos membros de todos os órgãos da administração da sociedade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e salvo quanto a ações ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade. Inciso 4. Cópia do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital, destinado às operações no território nacional. Inciso 5. Prova de nomeação do representante no Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para autorização. Inciso 6. Último balanço. Parágrafo 2º. Os documentos serão autenticados de conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo. Artigo 1135. É facultado ao Poder Executivo, para conceder autorização, estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais. Parágrafo único.
Aceitas as condições, expedirá o Poder Executivo decreto de autorização, do qual constará o montante de capital destinado às operações no país, cabendo à sociedade promover a publicação dos atos referidos no artigo 1131 e no parágrafo 1º do artigo 1134. Artigo 1136. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio do lugar em que se deva estabelecer. Parágrafo 1º. O requerimento de inscrição será instruído com exemplar da publicação exigida no parágrafo único do artigo antecedente, acompanhado de documento do depósito em dinheiro em estabelecimento bancário oficial, do capital ali mencionado. Parágrafo 2º. Arquivados esses documentos, a inscrição será feita por termo, em livro especial, para as sociedades estrangeiras, com número de ordem contínuo para todas as sociedades inscritas. No termo constarão: inciso 1. Nome, objeto, duração e sede da sociedade no estrangeiro. Inciso 2. Lugar da sucursal, filial ou agência no país. Inciso 3. Data e número do decreto de autorização. Inciso 4. Capital destinado às operações no país. Inciso 5. Individuação do seu representante permanente. Parágrafo 3º. Inscrita a sociedade, promover-se-á a publicação determinada no parágrafo único do artigo 1131. Artigo 1137. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil. Parágrafo único. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional, com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras do Brasil ou para o Brasil. Artigo 1138. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Parágrafo único. O representante somente pode agir perante terceiros depois de arquivado e averbado o instrumento de sua nomeação. Artigo 1139. Qualquer modificação no contrato ou no estatuto dependerá da aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos no território nacional. Artigo 1140. A sociedade estrangeira deve, sob pena de lhe ser cassada a autorização, reproduzir no órgão oficial da União e do Estado, se for o caso, as publicações que, segundo a sua lei nacional, seja obrigada a fazer relativamente ao balanço patrimonial e ao de resultado econômico, bem como aos atos de sua administração. Parágrafo único. Sob pena também de lhe ser cassada a autorização, a sociedade estrangeira deverá publicar o balanço patrimonial e o de resultado econômico das sucursais, filiais ou agências existentes no país. Artigo 1141. Mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar no país pode nacionalizar-se, transferindo sua sede para o Brasil. Parágrafo 1º. Para o fim previsto neste artigo, deverá a sociedade, por seus representantes, oferecer com o requerimento os documentos exigidos no artigo 1134 e ainda a prova da realização do capital, pela forma declarada no contrato ou no estatuto e do ato em que foi deliberada a nacionalização. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá impor as condições que julgar convenientes à defesa dos interesses nacionais. Parágrafo 3º. Aceitas as condições pelo representante, proceder-se-á, após a expedição do decreto de autorização, à inscrição da sociedade e publicação do respectivo termo. Título 3 do Estabelecimento. Capítulo único. Disposições gerais. Artigo 1142.
Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Artigo 1143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Artigo 1144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis e de publicado na imprensa oficial. Artigo 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Artigo 1146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir, quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Artigo 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. Artigo 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias, a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada neste caso a responsabilidade do alienante. Artigo 1149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente. Título 4. Dos Institutos Complementares. Capítulo 1. Do Registro. Artigo 1150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Artigo 1151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. Parágrafo 1º. Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias, contado da lavratura dos atos respectivos. Parágrafo 2º. Requerido, além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão. Parágrafo 3º. As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos, em caso de omissão ou demora. Artigo 1152. Cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei, de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo.
Parágrafo 1º. Salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste livro serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade, e em jornal de grande circulação. Parágrafo 2º. As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do Estado onde tiverem sucursais, filiais ou agências. Parágrafo 3º. O anúncio de convocação da Assembleia de Sócios será publicado por 3 vezes ao menos, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da Assembleia, o prazo mínimo de 8 dias para a primeira convocação e de 5 dias para as posteriores. Artigo 1153. Cumpre a autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados. Parágrafo único. Das irregularidades encontradas, deve ser notificado o requerente, que, se for o caso, poderá saná-las, obedecendo às formalidades da lei. Artigo 1154. O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia. Parágrafo único. O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as referidas formalidades. Capítulo 2 do nome empresarial. Artigo 1155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este capítulo, para o exercício da empresa. Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos de proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Artigo 1156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. Artigo 1157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura. Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata este artigo. Artigo 1158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura. Parágrafo 1º. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Parágrafo 2º. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Parágrafo 3º. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores, que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Artigo 1159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo cooperativa. Artigo 1160. A sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia,
por extenso ou abreviadamente. Parágrafo único. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. Artigo 1161. Ou só a sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação designativa do objeto social, aditada da expressão comandita por ações. Artigo 1162. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. Artigo 1163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro, já inscrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distingue. Artigo 1164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor. Artigo 1165. O nome de sócio, que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Artigo 1166. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. Artigo 1167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Artigo 1168. A inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o escreveu. Capítulo 3 dos Prepostos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas. Artigo 1170. O preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria ou de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero, da que ele foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros da operação. Artigo 1171. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto, encarregado pelo preponente, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação. Seção 2 do gerente. Artigo 1172. Considera-se gerente ou preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta ou em sucursal, filial ou agência. Artigo 1173. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados. Parágrafo único. Na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a dois
ou mais gerentes. Artigo 1174. As limitações contidas na outorga de poderes para serem opostas a terceiros dependem do arquivamento e averbação do instrumento no Registro Público de Empresas Mercantis, salvo ser provado serem conhecidas da pessoa em que tratou com o gerente. Parágrafo único. Para o mesmo efeito e com idêntica ressalva, deve a modificação ou revogação do mandato ser arquivada e averbada no Registro Público de Empresas Mercantis. Artigo 1175. O preponente responde com o gerente pelos atos que este pratique, em seu próprio nome, mas à conta daquele. Artigo 1176. O gerente pode estar em juízo em nome do proponente pelas obrigações resultantes do exercício da sua função. Seção 3. Do contabilista e outros auxiliares. Artigo 1177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do proponente por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os proponentes, pelos atos culposos e perante terceiros solidariamente com o proponente pelos atos dolosos. Artigo 1178. Os proponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autenticada do seu teor. Capítulo 4. Da escrituração. Artigo 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros em correspondência com a documentação respectiva e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Parágrafo 1º. Salvo o disposto no artigo 1180, o número e a espécie de livros ficam a critério dos interessados. Parágrafo 2º. É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário, a que se refere o artigo 970. Artigo 1180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas, no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do resultado econômico. Artigo 1181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis. Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios. Artigo 1182. Sem prejuízo do disposto no artigo 1174, a escrituração ficará sob a responsabilidade de contabilista, legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na localidade. Artigo 1183. A escrituração
será feita em idioma e moeda corrente nacionais, em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês, ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens. Parágrafo único. É permitido o uso de código de números ou de abreviaturas que constem de livro próprio regularmente autenticado. Artigo 1184. No diário serão lançados, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. Parágrafo 1º. Admite-se a escrituração resumida do diário com totais que não excedam o período de 30 dias relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados para registro individualizado e conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação. Parágrafo 2º. Serão lançados no diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em ciências contábeis, legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária. Artigo 1185. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro diário pelo livro Balancetes Diários e Balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele. Artigo 1186. O livro Balancetes Diários e Balanços será escriturado de modo que registre, inciso 1, a posição diária de cada uma das contas ou títulos contábeis, pelo respectivo saldo, em forma de balancetes diários. Inciso 2, o balanço patrimonial e o de resultado econômico, no encerramento do exercício. Artigo 1187. Na coleta dos elementos para o inventário, serão observados os critérios de avaliação a seguir determinados. Inciso 1. Os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo custo de aquisição, devendo na avaliação dos que desgastam ou depreciam com o uso pela ação do tempo ou outros fatores, atender-se à desvalorização respectiva, criando-se fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou a conservação do valor. Inciso 2. Os valores mobiliários, matéria-prima, bens destinados à alienação ou que constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da empresa podem ser estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente, sempre que este for inferior ao preço de custo, e quando o preço corrente ou venal estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação e os bens forem avaliados pelo preço corrente. A diferença entre este e o preço de custo não será levada em conta para a distribuição de lucros, nem para as percentagens referentes a fundos de reserva. Inciso 3. O valor das ações e dos títulos de renda fixa pode ser determinado com base na respectiva cotação de bolsa de valores. Os não cotados e as participações não acionárias serão consideradas pelo seu valor de aquisição. Inciso 4. Os créditos serão considerados de conformidade com o presumível valor de realização, não se levando em conta os prescritos ou de difícil liquidação, salvo se houver, quanto aos últimos, previsão equivalente. Parágrafo único.
Entre os valores do ativo podem figurar desde que se preceda anualmente a sua amortização. Inciso 1. As despesas de instalação da sociedade até o limite correspondente a 10% do capital social. Inciso 2. Os juros pagos aos acionistas da sociedade anônima no período antecedente ao início das operações sociais. A taxa não superior a 12% ao ano, fixada no Estatuto. Inciso 3. A quantia efetivamente paga a título de aviamento de estabelecimento adquirido pelo empresário ou sociedade. Artigo 1188. O balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa e atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais. Indicará distintamente o ativo e o passivo. Parágrafo único. Lei especial disporá sobre as informações que acompanharão o balanço patrimonial, em caso de sociedades coligadas. Artigo 1189. O balanço de resultado econômico ou demonstração da conta de lucros e perdas acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e débito na forma de lei especial. Artigo 1190. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei. Artigo 1191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. Parágrafo 1º. O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes ou de ambas sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária, a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, para deles se extrair o que interessar a questão. Parágrafo 2º. Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame, perante o respectivo juiz. Artigo 1192. Recusada a apresentação dos livros, nos casos do artigo antecedente, serão apreendidos judicialmente e no do seu parágrafo 1º ter-se-á como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros. Parágrafo único. A confissão resultante da recusa pode ser elidida por prova documental em contrário. Artigo 1193. As restrições estabelecidas neste capítulo ao exame da escrituração, em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias, no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis especiais. Artigo 1194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. Artigo 1195. As disposições deste capítulo aplicam-se às sucursais, filiais ou agências no Brasil, do empresário ou sociedade com sede em país estrangeiro. Livro 3 do Direito das Coisas. Título 1 da Posse. Capítulo 1 da Posse e sua classificação. Artigo 1196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Artigo 1197. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Artigo 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para um com outro, conserva a posse em nome deste, em cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve esse artigo em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. Artigo 1199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Artigo 1200. É justa a posse, que não for violenta, clandestina ou precária. Artigo 1201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor, com justo título, tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Artigo 1202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Artigo 1203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Capítulo 2 da aquisição da posse. Artigo 1204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Artigo 1205. A posse pode ser adquirida, inciso 1, pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante. Inciso 2, por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Artigo 1206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Artigo 1207. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais. Artigo 1208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Artigo 1209. A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem. Capítulo 3 dos efeitos da posse. Artigo 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Parágrafo 1º. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Parágrafo 2º. Não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.
Artigo 1211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á, provisoriamente, a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. Artigo 1212. O possuidor pode intentar ação de esbulho ou a de indenização contra terceiro, que recebeu a coisa esbulhada, sabendo que o era. Artigo 1213. O disposto nos artigos antecedentes não se aplica a servidões não aparentes, salvo quando os respectivos títulos provierem do possuidor do prédio serviente ou daqueles de quem este a ouve. Artigo 1214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois deduzidas as despesas de produção e custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Artigo 1215. Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. Os civis reputam-se percebidos dia por dia. Artigo 1216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que constituiu de má-fé. Tem direito às despesas de produção e custeio. Artigo 1217. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa. Artigo 1218. O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que, de igual modo, se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Artigo 1219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas levantadas, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção, pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Artigo 1220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Artigo 1221. As benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem. Artigo 1222. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo. O possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual. Capítulo 4. Da perda da posse. Artigo 1223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1196. Artigo 1224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Título 2 dos Direitos Reais. Capítulo único. Disposições Gerais. Artigo 1225. São direitos reais. Inciso 1. A propriedade. Inciso 2. A superfície. Inciso 3. As servidões. Inciso 4. O usufruto. Inciso 5. O uso. Inciso 6. A habitação. Inciso 7. O direito do promitente comprador do imóvel. Inciso 8. O penhor. Inciso 9. A hipoteca. Inciso 10. A anticrese. Inciso 11. A concessão de uso especial para fins de moradia.
Inciso 12. A concessão de direito real de uso. Inciso 13. A laje. Artigo 1226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com a tradição. Artigo 1227. Os direitos reais sobre imóveis, constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis, dos referidos títulos, artigo 1245 a 1247, salvo os casos expressos neste Código. Título 3 da Propriedade. Capítulo 1. Da Propriedade em geral. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Parágrafo 2º. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Parágrafo 3º. O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. Parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel, em nome dos possuidores. Artigo 1229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade, úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Artigo 1230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial. Artigo 1231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário. Artigo 1232. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem. Seção 2 da descoberta. Artigo 1233. Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Parágrafo único. Não o conhecendo o descobridor, fará por encontrá-lo, e se não o encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. Artigo 1234. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente,
terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Parágrafo único. Na determinação do montante da recompensa, considerar-se-á o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono ou o legítimo possuidor, as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos. Artigo 1235. O descobridor responde pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor legítimo, quando tiver procedido com dolo. Artigo 1236. A autoridade competente dará conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de informação, somente expedindo editais se o seu valor os comportar. Artigo 1237. Decorridos 60 dias da divulgação da notícia pela imprensa ou do edital, não se apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, será esta vendida em asta pública e deduzidas do preço das despesas, mais a recompensa do descobridor. Pertencerá o remanescente ao município, em cuja circunstância se deparou o objeto perdido. Parágrafo único. Sendo de diminuto valor, poderá o município abandonar a coisa em favor de quem a achou. Capítulo 2 da aquisição da propriedade imóvel. Seção 1 da usucapião. Artigo 1238. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Artigo 1239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á propriedade. Artigo 1240. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Artigo 1240-A. Aquele que exercer, por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Artigo 1241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida mediante uso capião a propriedade imóvel. Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil
para o registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Artigo 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, com justo título e de boa-fé. Artigo 1244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam a uso capião. Seção 2. Da aquisição pelo registro do título. Artigo 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Parágrafo 2º. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Artigo 1246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial de registro e este o prenotar no protocolo. Artigo 1247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente de boa-fé, ou do título do terceiro adquirente. Seção 3. Da aquisição por acessão. Artigo 1248. A acessão pode dar-se, inciso 1, por formação de ilhas, inciso 2, por aluvião, inciso 3, por avulsão, inciso 4, por abandono de alvéol, inciso 5, por plantações ou construções. Subseção 1. Das ilhas. Artigo 1249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Inciso 1. As que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o alvéol em duas partes iguais. Inciso 2. As que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. Inciso 3. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram. Subseção 2. Do aluvião. Artigo 1250. Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais, ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertence aos donos dos terrenos marginais, sem indenização. Parágrafo único. O terreno aluvial que se formar em frente de prédios
de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Subseção 3. Da avulsão. Artigo 1251. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo se indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquiescer a que se remova a parte acrescida. Subseção 4. Do alvéol abandonado. Artigo 1252. O alvéol abandonado decorrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do alvéol. Subseção 5. Das construções e plantações. Artigo 1253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Artigo 1254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de má-fé. Artigo 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização. Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa-fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo, mediante o pagamento da indenização fixada judicialmente se não houver acordo. Artigo 1256. Se de ambas as partes houve má-fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das accessões. Parágrafo único. Presume-se má-fé no proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem impugnação sua. Artigo 1257. O disposto no artigo antecedente aplica-se ao caso de não pertencerem as sementes, plantas ou materiais a quem de boa-fé os empregou em solo alheio. Parágrafo único. O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê-la do plantador ou construtor. Artigo 1258. Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio, em proporção não superior à 20ª parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, sem proporção à 20ª parte deste, e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte, e não se puder demolir a porção invasora, sem grave prejuízo para a construção.
Artigo 1259. Se o construtor estiver de boa-fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente. Se de má-fé, é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro. Capítulo 3 da aquisição da propriedade móvel. Seção 1 da usucapião. Artigo 1260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquire-lhe-á a propriedade. Artigo 1261. Se a posse de coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião, independentemente de título ou boa-fé. Artigo 1262. Aplica-se ao uso capião das coisas móveis o disposto nos artigos 1243 e 1244. Seção 2 da ocupação. Artigo 1263. Quem se assenhorear de coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Seção 3 do achado do tesouro. Artigo 1264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Artigo 1265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele, ou em pesquisa que o ordenou, ou por terceiro não autorizado. Artigo 1266. Achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, ou será deste por inteiro, quando ele mesmo seja o descobridor. Seção 4 da tradição. Artigo 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório, quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro, ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. Artigo 1268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. Parágrafo 1º. Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência, desde o momento em que ocorreu a tradição. Parágrafo 2º. Não transfere a propriedade à tradição quando tiver por título um negócio jurídico nulo. Seção 5 da especificação. Artigo 1269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima, em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. Artigo 1270. Se toda a matéria for alheia e não se puder reduzir à forma precedente,
será do especificador de boa-fé a espécie nova. Parágrafo 1º. Sendo praticável a redução, ou quando impraticável, se a espécie nova se obteve de má-fé, pertencerá ao dono da matéria-prima. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie nova será do especificador, se o seu valor exceder consideravelmente o da matéria-prima. Artigo 1271. Aos prejudicados, nas hipóteses dos artigos 1269 e 1270, se ressarcirá o dano que sofrerem, menos ao especificador de má-fé, no caso do parágrafo 1º do artigo antecedente, quando irredutível à especificação. Seção 6. Da confusão, da comissão e da adjunção. Artigo 1272. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas, sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem deterioração. Parágrafo 1º. Não sendo possível a separação das coisas ou exigindo dispêndio excessivo, subsiste indiviso o todo, quando a cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa, com que entrou para a mistura ou agregado. Parágrafo 2º. Se uma das coisas puder considerar-se principal, o dono sê-lo-á do todo, indenizando os outros. Artigo 1273. Se a confusão, comissão ou adjunção se operou de má-fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. Artigo 1274. Se da união de matérias de natureza diversa se formar espécie nova, a confusão, comissão ou adjunção aplicam-se as normas dos artigos 1272 e 1273. Capítulo 4. Da perda da propriedade. Artigo 1275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade. Inciso 1. Por alienação. Inciso 2. Pela renúncia. Inciso 3. Por abandono. Inciso 4. Por perecimento da coisa. Inciso 5. Por desapropriação. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 2, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do renunciativo no registro de imóveis. Artigo 1276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois à propriedade do município ou do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. Parágrafo 1º. O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado como um bem vago e passar 3 anos depois à propriedade da União, onde quer que ele se localize. Parágrafo 2º. Presumir-se-á, de modo absoluto, a intenção a que se refere este artigo, quando cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. Capítulo 5. Dos direitos de vizinhança. Seção 1. Do uso anormal da propriedade.
Artigo 1277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Artigo 1278. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou o possuidor causador delas pagará ao vizinho indenização cabal. Artigo 1279. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou eliminação quando estas se tornarem possíveis. Artigo 1280. O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. Artigo 1281. O proprietário ou o possuidor de um prédio em que alguém tenha direito de fazer obras pode, no caso do dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. Seção 2 das áreas limítrofes. Artigo 1282. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Artigo 1283. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Artigo 1284. Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Seção 3 da passagem forçada. Artigo 1285. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Parágrafo 1º. Sofrerá o constrangimento o vizinho, cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. Parágrafo 2º. Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente, ainda quando antes da alienação existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois a dar uma outra. Seção 4 da passagem de cabos e tubulações. Artigo 1286. Mediante recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem através de seu imóvel de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. Parágrafo único. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado,
bem como depois seja removida à sua custa para outro local do imóvel. Artigo 1287. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. Seção 5 das águas. Artigo 1288. O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaraçem o seu fluxo. Porém, a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. Artigo 1289. Quando as águas artificialmente levadas ao prédio superior ou aí colhidas correrem dele para o inferior, poderá o dono deste reclamar que se desviem ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer. Parágrafo único. Da indenização será deduzido o valor do benefício obtido. Artigo 1290. O proprietário de nascente ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. Artigo 1291. O possuidor do imóvel superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores. As demais que poluir deverá recuperar, ressarcindo os danos que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou o desvio do curso artificial das águas. Artigo 1292. O proprietário tem direito de construir barragens, açudes ou outras obras para represamento de água em seu prédio. Se as águas represadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido, deduzido o valor do benefício obtido. Artigo 1293. É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados, construir canais através de prédios alheios para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida e desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o escoamento de áreas supérfluas ou acumuladas ou a drenagem de terrenos. Parágrafo 1º. O proprietário prejudicado, em tal caso, também assiste direito a ressarcimento pelos danos que de futuro lhe advenham da infiltração ou irrupção das águas, bem como da deterioração das obras destinadas a canalizá-las. Parágrafo 2º. O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa áreas edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais. Parágrafo 3º. O aqueduto será construído de maneira que cause o menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos e a expensas do seu dono, a quem incumbem também as despesas de conservação. Artigo 1294. Aplica-se ao direito de aqueduto o disposto no artigo 1286 e 1287. Artigo 1295. O aqueduto não impedirá que os proprietários cerquem os imóveis e construam sobre ele, sem prejuízo para sua segurança e conservação. Os proprietários dos imóveis poderão usar das águas do aqueduto para as primeiras necessidades da vida. Artigo 1296. Havendo num aqueduto águas supérfluas, outros poderão canalizá-las para os fins previstos no artigo 1293, mediante pagamento de indenização
aos proprietários prejudicados e ao dono do aqueduto, de importância equivalente às despesas que então seriam necessárias para a condução das águas até o ponto de derivação. Parágrafo único. Tem preferência os proprietários dos imóveis atravessados pelo aqueduto. Seção 6. Dos limites entre prédios e do direito de tapagem. Artigo 1297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio urbano ou rural e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Parágrafo 1º. Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação. Parágrafo 2º. As sebes vivas, as árvores ou plantas quaisquer que servem de marco divisório só podem ser cortadas ou arrancadas de comum acordo entre proprietários. Parágrafo 3º. A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte ou para outro fim pode ser exigida de quem provocou a necessidade deles, pelo proprietário que não está obrigado a concorrer para as despesas. Artigo 1298. Sendo confusos os limites, em falta de outro meio, se determinarão de conformidade com a posse justa e não se achando ela provada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os prédios, ou não sendo possível, a divisão cômoda se adjudicará a um deles mediante indenização ao outro. Seção 7. Do direito de construir. Artigo 1299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Artigo 1300. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio vizinho. Artigo 1301. É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Parágrafo 1º. As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 65 cm. Parágrafo 2º. As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para a luz ou ventilação, não maiores de 10 cm de largura sobre 20 de comprimento e construída a mais de 2 metros de altura de cada piso. Artigo 1302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia, após conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho. Parágrafo único. Em se tratando de vãos ou aberturas para a luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá a todo o tempo levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. Artigo 1303.
Na zona rural, não será permitido levantar edificações a menos de 3 metros do terreno vizinho. Artigo 1304. Nas cidades, vilas e povoados, cuja edificação estiver adstrita a alinhamento, o dono de um terreno pode nele edificar madeirando na parede divisória do prédio contíguo, se ela suportar a nova construção, mas terá de embolsar ao vizinho metade do valor da parede e do chão correspondentes. Artigo 1305. O confinante que primeiro construir pode assentar a parede divisória até meia espessura do terreno contíguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor dela, se o vizinho a travejar, caso em que o primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce. Parágrafo único. Se a parede divisória pertencer a um dos vizinhos e não tiver capacidade para ser travejada pelo outro, não poderá este fazer-lhe alicerce ao pé, sem prestar caução àquele, pelo risco a que expõe a construção anterior. Artigo 1306. O condomínio de parede meia pode utilizá-la até ao meio da espessura, não pondo em risco a segurança ou a separação dos dois prédios, e avisando previamente o outro condômino das obras que ali tenciona fazer. Não pode, sem consentimento do outro, fazer na parede meia armários ou obras semelhantes, correspondendo a outras da mesma natureza já feitas do lado oposto. Artigo 1307. Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se necessário, reconstruindo-a para suportar o alteamento. Arcará com todas as despesas, inclusive de conservação, ou com metade, se o vizinho adquirir meação, também na parte aumentada. Artigo 1308. Não é lícito encostar à parede divisória chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho. Parágrafo único. A disposição anterior não abrange as chaminés ordinárias e os fogões de cozinha. Artigo 1309. São proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar para uso ordinário água do poço ou nascente alheia, a elas pré-existentes. Artigo 1310. Não é permitido fazer escavações ou quaisquer obras que tirem ao poço ou à nascente de outrem a água indispensável às suas necessidades normais. Artigo 1311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias. Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias. Artigo 1312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nessa seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos. Artigo 1313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio mediante prévio aviso, para, inciso 1, dele temporariamente usar, quando indispensável, a reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. Inciso 2, apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem, casualmente. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de limpeza ou reparação de esgoto, goteiras, aparelhos higiênicos
poços e nascentes e ao aparo de cerca viva. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, uma vez entregue as coisas buscadas pelo vizinho, poderá ser impedida sua entrada no imóvel. Parágrafo 3º. Se do exercício do direito assegurado neste artigo provier dano, terá o prejudicado direito a ressarcimento. Capítulo 6 do Condomínio Geral. Seção 1 do Condomínio Voluntário. Subseção 1 dos direitos e deveres dos condôminos. Artigo 1314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Artigo 1315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos. Artigo 1316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal. Parágrafo 1º. Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou na proporção dos pagamentos que fizerem. Parágrafo 2º. Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida. Artigo 1317. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum. Artigo 1318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela obrigam o contratante, mas terá este ação regressiva contra os demais. Artigo 1319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Artigo 1320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Parágrafo 1º. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior do que 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. Parágrafo 2º. Não poderá exceder de 5 anos a indivisão, estabelecida pelo doador ou pelo testador. Parágrafo 3º. A requerimento de qualquer interessado, e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo. Artigo 1321. Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras de partilha de herança. Artigos 2013 a 2022. Artigo 1322. Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido ou apurado, preferindo-se na venda em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho e entre os condôminos
aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e não as havendo, o de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa, aquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem, afinal, oferecer melhor lanço, preferindo em condições iguais o condômino ao estranho. Subseção 2. Da administração do condomínio. Artigo 1323. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio, resolvendo alugá-la, preferir-se-á em condições iguais o condomínio ao que não o é. Artigo 1324. O condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum. Artigo 1325. A maioria será calculada pelo valor dos quinhões. Parágrafo 1º. As deliberações serão obrigatórias, sendo tomadas por maioria absoluta. Parágrafo 2º. Não sendo possível alcançar maioria absoluta, decidirá o juiz, a requerimento de qualquer condômino, ouvidos os outros. Parágrafo 3º. Havendo dúvida quanto ao valor do quinhão, será este avaliado judicialmente. Artigo 1326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. Seção 2. Do condomínio necessário. Artigo 1327. O condomínio por meação de paredes, cercas, muros e valas regula-se pelo disposto neste Código. Artigo 1297, 1298, 1304 a 1307. Artigo 1328. O proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes, cercas, muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente a adquirir meação na parede, muro valado ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado. Artigo 1297. Artigo 1329. Não convindo os dois no preço da obra, será este arbitrado por peritos a expensas de ambos os confinantes. Artigo 1330. Qualquer que seja o valor da meação, enquanto aquele que pretender a divisão não o pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer da parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória. Capítulo 7. Do condomínio edilício. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1331. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condômino, salvo autorização expressa na Convenção de Condomínio. Parágrafo 2º.
o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Parágrafo 3º. A cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Parágrafo 4º. Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. Parágrafo 5º. O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio. Artigo 1332. Instituiu-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. Inciso 1. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras, e das partes comuns. Inciso 2. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns. Inciso 3. O fim a que as unidades se destinam. Artigo 1333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Artigo 1334. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará: inciso 1. A cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Inciso 2º. Sua forma de administração. Inciso 3º. A competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. Inciso 4. As sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. Inciso 5. O regimento interno. Parágrafo 1º. A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. Parágrafo 2º. São equiparados os proprietários para os fins deste artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos, relativos às unidades autônomas. Artigo 1335. São direitos do condômino. Inciso 1. Usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Inciso 2º. Usar das partes comuns conforme a sua destinação e, contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Inciso 3. Votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Artigo 1336. São deveres do condomínio. Inciso 1. Contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Inciso 2º. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Inciso 3º. Não alterar a forma e a cor da fachada,
das partes e esquadrias externas. Inciso 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Parágrafo 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Parágrafo 2º. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4 pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem, não havendo disposição expressa. Caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Artigo 1337. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais até ulterior deliberação da Assembleia. Artigo 1338. Resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos e entre todos os possuidores. Artigo 1339. Os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva. São também inseparáveis das frações ideais, correspondentes às unidades imobiliárias, com as suas partes acessórias. Parágrafo 1º. Nos casos deste artigo, é proibido alienar ou gravar os bens em separado. Parágrafo 2º. É permitido ao condômino alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro se essa faculdade constar do ato constitutivo do condômino, e se ela não se opuser à respectiva Assembleia Geral. Artigo 1340. As despesas relativas a partes comuns do uso exclusivo de um condômino ou de alguns deles incumbem a quem delas se servem. Artigo 1341. A realização de obras no condomínio depende, inciso 1, ser voluptuárias, de voto de 2/3 dos condôminos. Inciso 2, ser úteis, de voto da maioria dos condôminos. Parágrafo 1º. As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas independentemente de autorização pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste por qualquer condômino. Parágrafo 2º. Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à Assembleia, que deverá ser convocada imediatamente. Parágrafo 3º. Não sendo urgentes as obras ou reparos necessários
que importarem em despesas excessivas somente poderão ser efetuadas após autorização da Assembleia Especial convocada pelo síndico, ou em caso de omissão ou impedimento deste por qualquer dos condôminos. Parágrafo 4º. O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Artigo 1342. A realização de obras em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias ou comuns. Artigo 1343. A construção de outro pavimento ou no solo comum de outro edifício destinado a conter novas unidades imobiliárias depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Artigo 1344. Ao proprietário do terraço de cobertura incumbem as despesas da sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores. Artigo 1345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Artigo 1346. É obrigatório o seguro de toda a edificação contra risco de incêndio ou destruição total ou parcial. Seção 2. Da administração do condomínio. Artigo 1347. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio, por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Artigo 1348. Compete ao síndico, inciso 1, convocar a Assembleia dos Condôminos, inciso 2, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Inciso 3. Dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Inciso 5. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Inciso 6. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Inciso 7. Cobrar dos condôminos as contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Inciso 8. Prestar contas à Assembleia, anualmente e quando exigidas. Inciso 9. Realizar o seguro da edificação. Parágrafo 1º. Poderá a Assembleia investir outra pessoa em lugar do síndico, em poderes de representação. Parágrafo 2º. O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. Artigo 1349. A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Artigo 1350. Convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na Convenção.
a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-se o substituto e alterar o regimento interno. Parágrafo 1º. Se o síndico não convocar a Assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. Se a Assembleia não se reunir, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino. Artigo 1351. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. Artigo 1352. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais. Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção de Constituição de Condômino. Artigo 1353. Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quórum especial. Artigo 1354. A Assembleia poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Artigo 1355. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Artigo 1356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros eleitos pela Assembleia, por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Seção 3. Da extinção do condomínio. Artigo 1357. Se a edificação for total ou consideravelmente destruída ou ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou venda por votos que representem metade mais uma das frações ideais. Parágrafo 1º. Deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros condôminos, mediante avaliação judicial. Parágrafo 2º. Realizada a venda, em que se preferirá em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho será repartido ou apurado entre os condôminos, proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. Artigo 1358. Se ocorrer desapropriação, a indenização será repartida na proporção a que se refere o parágrafo 2º do artigo antecedente. Seção 4. Do condomínio de lotes. Artigo 1358-A. Pode haver em terrenos partes designadas de lotes, que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma ou ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício neste capítulo, respeitada a legislação urbanística. Parágrafo 3º. Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Capítulo 7A. Do condomínio em multipropriedade.
Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1358-B. A multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste capítulo e de forma supletiva e subsidiária pelas demais disposições neste Código e pelas disposições das leis 4.591 e 8.078, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 1358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo a qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. Artigo 1358-D. O imóvel objeto da multipropriedade. Inciso 1. É indivisível, não se sujeitando à ação de divisão ou de extinção de condomínio. Inciso 2. Inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados ao seu uso e gozo. Artigo 1358-E. Cada fração de tempo é indivisível. Parágrafo 1º. O período correspondente a cada fração de tempo será de no mínimo 7 dias seguidos ou intercalados, e poderá ser, inciso 1, fixo e determinado no mesmo período de cada ano. Inciso 2, flutuante, caso em que a determinação do período será realizada de forma periódica, mediante procedimento objetivo que respeite, em relação a todos os multiproprietários, o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado. Inciso 3. Misto, combinando os sistemas fixo e flutuante. Parágrafo 2º. Todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias, seguidos durante o ano, podendo haver a aquisição de frações maiores que a mínima, com o correspondente direito ao uso, por períodos também maiores. Seção 2. Da instituição da multipropriedade. Artigo 1358-F. Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Artigo 1358-G. Além das cláusulas que os multiproprietários decidirem estipular, a Convenção de Condomínio em Multipropriedade determinará, inciso 1, os poderes e deveres dos multiproprietários, especialmente em matéria de instalações, equipamentos e imobiliário do imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza e pagamento da contribuição condominial. Inciso 2. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel, no período correspondente a cada fração de tempo. Inciso 3. As regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. Inciso 4. A criação de fundo de reserva para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário. Inciso 5. Regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro da indenização ou da parte restante. Inciso 6. As multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de deveres. Artigo 1358-H. O instrumento de instituição da multipropriedade ou a convenção de condomínio em multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de frações de tempo,
no mesmo imóvel, que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica. Parágrafo único. Em caso de instituição da multipropriedade, para posterior venda das frações de tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de frações de tempo por titular estabelecido no instrumento de instituição será obrigatório somente após a venda das frações. Seção 3. Dos direitos e das obrigações do multiproprietário. Artigo 1358-I. São direitos do multiproprietário, além daqueles previstos no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade. Inciso 1. Usar e gozar, durante o período correspondente, a sua fração de tempo, do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário. Inciso 2. Ceder a fração de tempo em locação ou comodato. Inciso 3. Alienar a fração de tempo, por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la, devendo a alienação, a qualificação do sucessor ou a oneração ser informadas ao administrador. Inciso 4. Participar e votar pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que esteja quite com as obrigações condominiais. Em alinear a Assembleia Geral do condomínio em multipropriedade e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo no imóvel. A linha B. Assembleia Geral do condomínio edilício, quando for o caso, e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo, em relação à cota de poder político atribuído à unidade autônoma, na respectiva convenção de condomínio edilício. Artigo 1358-J. São obrigações do multiproprietário, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade. Inciso 1. Pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo total ou parcial do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário. Inciso 2. Responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos equipamentos e ao mobiliário por si, por qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos, ou por pessoas por ele autorizadas. Inciso 3. Comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e vícios no imóvel, das quais tiver ciência durante a utilização. Inciso 4. Não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel. Inciso 5. Manter o imóvel em estado de conservação e limpeza, condizente com os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção. Inciso 6. Usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, conforme seu destino e natureza. Inciso 7. Usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à sua fração de tempo. Inciso 8. Desocupar o imóvel impreterivelmente até o dia e hora fixados no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, sob pena de multa diária conforme convencionado no instrumento pertinente. Inciso 9. Permitir a realização de obras ou reparos urgentes. Parágrafo 1º. Conforme previsão que deverá constar da respectiva convenção de condomínio em multipropriedade, o multiproprietário estará sujeito a: inciso 1. Multa no caso de descumprimento de qualquer de seus deveres. Inciso 2. Multa progressiva e perda temporária do direito de utilização do imóvel no período correspondente à sua fração de tempo, no caso de descumprimento reiterado de deveres.
Parágrafo 2º. A responsabilidade pelas despesas referentes a reparos no imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, será: inciso 1. De todos os multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e do desgaste natural do imóvel. Inciso 2. Exclusivamente do multiproprietário responsável pelo uso anormal, sem prejuízo de multa, quando decorrentes de uso anormal do imóvel. Artigo 1358-K. Para os efeitos do disposto nessa seção, são equiparados aos multiproprietários os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos a cada fração de tempo. Seção 4. Da transferência da multipropriedade. Artigo 1358-L. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiro dar-se-á na forma da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Parágrafo 1º. Não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção do condomínio, em multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do condomínio em multipropriedade. Parágrafo 2º. O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações de que trata o parágrafo 5º do artigo 1358-J deste Código, caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento de sua aquisição. Seção 5. Da administração da multipropriedade. Artigo 1358-M. A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio, em multipropriedade ou na falta de indicação de pessoa escolhida em Assembleia Geral de Condomínios. Parágrafo 1º. O administrador exercerá, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio, em multipropriedade, as seguintes atribuições. Inciso 1. Coordenação da utilização do imóvel pelos multiproprietários durante o período correspondente às suas respectivas frações de tempo. Inciso 2. Determinação, no caso dos sistemas flutuante ou misto, dos períodos concretos de uso e gozo exclusivos de cada multiproprietário em cada ano. Inciso 3. Manutenção, conservação e limpeza do imóvel. Inciso 4. Troca ou substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário. Alínea A. Determinar a necessidade da troca ou substituição. Alínea B. Providenciar os orçamentos necessários para a troca ou substituição. Alínea C. Submeter os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos condôminos em assembleia. Inciso 5. Elaboração do orçamento anual com previsão das receitas e despesas. Inciso 6. Cobrança das cotas de custeio de responsabilidade dos multiproprietários. Inciso 7. Pagamento por conta do condomínio edilício ou voluntário com os fundos comuns arrecadados de todas as despesas comuns. Parágrafo 2º. A convenção de condomínio em multipropriedade poderá regrar de forma diversa a atribuição prevista no inciso 4 do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 1358-N. O instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos e em seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade. Parágrafo 1º. A fração de tempo de que trata o caput deste artigo poderá ser atribuída: inciso 1. Ao instituidor da propriedade, ou, inciso 2, aos multiproprietários,
proporcionalmente às respectivas frações. Parágrafo 2º. Em caso de emergência, os reparos de que trata o caput deste artigo poderão ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de um dos multiproprietários. Seção 6. Disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínios edilícios. Artigo 1358-O. O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade, em parte ou na totalidade, de suas unidades autônomas, mediante, inciso 1, previsão no instrumento de instituição, inciso 2, deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 1 do caput deste artigo, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime da multipropriedade serão atribuídas às mesmas pessoas e observarão os mesmos requisitos indicados nas alíneas A, B e C, e no parágrafo 1º do artigo 31 da Lei 4.591. Artigo 1358-P. Na hipótese do artigo 1358-O, a Convenção de Condomínio Edilício deve prever, além das matérias elencadas nos artigos 1332, 1334 e, se for o caso, 1358-G deste Código. Inciso 1. A identificação das unidades sujeitas ao regime de multipropriedade no caso de empreendimentos mistos. Inciso 2. A indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma sujeita ao regime de multipropriedade. Inciso 3. A forma de rateio entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma das contribuições condominiais relativas à unidade, que, salvo ser disciplinada de forma diversa no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário. Inciso 4. A especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns. Inciso 5. Os órgãos de administração da multipropriedade. Inciso 6. A indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com o sistema de administração de intercâmbio, na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 11.731. Seja do período de fruição da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua contratação. Inciso 7. A competência para imposição de sanções e o respectivo procedimento, especialmente nos casos de demora no cumprimento das obrigações de custeio e nos casos de descumprimento da obrigação e desocupar o imóvel até o dia e hora previstos. Inciso 8. O quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário. Inciso 9. O quórum exigido para a deliberação de alienação pelo condomínio edilício da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo multiproprietário. Artigo 1358, que é, na hipótese do artigo 1358-O deste Código, o regimento interno do condomínio edilício deverá prever, inciso 1, os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício. Inciso 2, os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel, para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. Inciso 3. As condições e regras para uso das áreas comuns. Inciso 4. Os procedimentos a serem observados para uso e gozo dos imóveis
e das instalações, equipamentos, mobiliário destinados ao regime de multipropriedade. Inciso 5. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel, no período correspondente a cada fração de tempo. Inciso 6. As regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas, não sujeitas ao regime de multipropriedade, quando se tratar de empreendimentos mistos. Inciso 7. A forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos equipamentos e instalações imobiliário, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício. Inciso 8. A possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico. Inciso 9. Os mecanismos de participação e representação dos titulares. Inciso 10. O funcionamento do sistema de reserva, ou meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário, quando não exercer diretamente sua faculdade de uso. Inciso 11. A descrição dos serviços adicionais, se existentes, e as regras para seu uso e custeio. Parágrafo único. O regimento interno poderá ser instituído por escritura pública ou por instrumento particular. Artigo 1358-R. O condomínio edilício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade, em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, terá necessariamente um administrador profissional. Parágrafo 1º. O prazo de duração do contrato de administração será livremente convencionado. Parágrafo 2º. O administrador do condomínio, referido no caput deste artigo, será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades autônomas. Parágrafo 3º. O administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários, exclusivamente para a realização dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário. Parágrafo 4º. O administrador poderá modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente operacionais da gestão da multipropriedade no condomínio edilício. Parágrafo 5º. O administrador pode ser ou não um prestador de serviços de hospedagem. Artigo 1358-S. Na hipótese de inadimplemento por parte do multiproprietário da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da Lei Processual Civil, a adjudicação ao condomínio edilício na fração de tempo correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de o imóvel, objeto da multipropriedade, ser parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo, no qual os titulares possam ou sejam obrigados a alocar suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única, repartindo entre si as receitas das locações independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma, podendo a convenção do condomínio edilício regrar que, em caso de inadimplência, inciso 1, o inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até a integral quitação da dívida. Inciso 2. A fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora. Inciso 3. A administradora do sistema de locação fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, seja do condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade, até sua integral quitação, devendo o eventual saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. Artigo 1358-T.
O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício. Parágrafo único. A renúncia de que trata o caput deste artigo só é admitida se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e se houver com o foro ou taxa de ocupação. Artigo 1358-U. As convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamentos e os instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria absoluta dos condôminos. Da propriedade resolúvel. Artigo 1359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entende-se-á também resolvidos os direitos reais concedidos na pendência e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Artigo 1360. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando a pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para haver a própria coisa ou o seu valor. Capítulo 9. Da propriedade fiduciária. Artigo 1361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel, infungível, que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Parágrafo 1º. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Parágrafo 2º. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. Parágrafo 3º. A propriedade superveniente adquirida pelo devedor torna ineficaz desde o arquivamento a transferência da propriedade fiduciária. Artigo 1362. O contrato que serve de título à propriedade fiduciária conterá, inciso 1, o total da dívida ou sua estimativa. Inciso 2, o prazo ou a época do pagamento. Inciso 3, a taxa de juros, se houver. Inciso 4, a descrição da coisa, objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação. Artigo 1363. Antes de vencida a dívida, o devedor, às suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado com o depositário. Inciso 1. A empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza. Inciso 2. A entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento. Artigo 1364. Vencida a dívida e não paga, fica o credor obrigado a vender judicialmente ou extrajudicialmente a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e nas despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor. Artigo 1365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida após o vencimento desta. Artigo 1366.
Quando vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante. Artigo 1367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às disposições do capítulo 1 do título 10 do livro 3 da parte especial deste Código, e no que for específico à legislação especial pertinente, não se equiparando para quaisquer efeitos à propriedade plena de que trata o artigo 1231. Artigo 1368. O terceiro interessado ou não que pagar a dívida se subrogará de pleno direito no crédito na propriedade fiduciária. Artigo 1368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial. Artigo 1368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem por efeito de realização da garantia mediante consolidação da propriedade, adjudicação da ação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser emitido na posse direta do bem. Capítulo 10. Do Fundo de Investimento. Artigo 1368-C. O Fundo de Investimento é uma comunhão de recursos constituídos sob a forma de condomínio de natureza especial destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Parágrafo 1º. Não se aplicam ao Fundo de Investimento as disposições constantes dos artigos 1314 ao 1358-A deste Código. Parágrafo 2º. Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. O registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Artigo 1368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto na regulamentação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1368-C desta lei, estabelecer: inciso 1. A limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas. Inciso 2. A limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição, dos prestadores de serviços do fundo de investimento perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade. Inciso 3. Classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. Parágrafo 1º. A adoção da responsabilidade limitada por fundos de investimentos, constituídos sem limitação de responsabilidade, somente abrangerá fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento. Parágrafo 2º. A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meios de seus serviços. Parágrafo 3º. O patrimônio segregado referido no inciso 3 do caput deste artigo
só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva, nos termos do regulamento. Artigo 1368-E. Os fundos de investimentos respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por ele assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 1º. Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas no artigo 955 a 965 deste Código. Parágrafo 2º. A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores, por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento, nos termos do seu regulamento ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 1368-F. O fundo de investimento, constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo. Título 4. Da superfície. Artigo 1369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto de concessão. Artigo 1370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente. Artigo 1371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Artigo 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. Artigo 1373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou proprietário tem direito de preferência em igualdade de condições. Artigo 1374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Artigo 1375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Artigo 1376. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. Artigo 1377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este Código, no que não for diversamente disciplinado por lei especial. Título 5. Das servidões. Capítulo 1. Da Constituição das servidões. Artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa do proprietário ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe
como título a sentença que julgar consumado o uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Capítulo 2º. Do exercício das servidões. Artigo 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Artigo 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Artigo 1382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. Artigo 1383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Artigo 1384. A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Artigo 1385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Parágrafo 1º. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menos ônus, e a menor exclui a mais onerosa. Parágrafo 3º. Se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Artigo 1386. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a agravar cada uma das do prédio serviente, salvo se, por natureza ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Capítulo 3. Da extinção das servidões. Artigo 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros, quando cancelada. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso para a cancelar o consentimento do credor. Artigo 1388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne. Inciso 1. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. Inciso 2. Quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão. Inciso 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Artigo 1389. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar mediante a prova da extinção. Inciso 1. Pela reunião dos dois prédios do domínio da mesma pessoa. Inciso 2. Pela supressão das respectivas obras
por efeito de contrato ou de outro título expresso. Inciso 3. Pelo não uso durante 10 anos contínuos. Título 6 do Usufruto. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. Artigo 1391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Parágrafo 1º. Se entre os acessórios e os acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, findo o usufruto, as que ainda houver, e das outras o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou não sendo possível o seu valor estimado ao tempo da restituição. Parágrafo 2º. Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou os recursos minerais a que se refere o artigo 1230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. Parágrafo 3º. Se o usufruto recai sobre a universalidade ou quota-parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado. Artigo 1393. Se não pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Capítulo 2 dos direitos do usufrutuário. Artigo 1394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Artigo 1395. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e cobrar as respectivas dívidas. Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará de imediato a importância em títulos da mesma natureza ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Artigo 1396. Salvo o direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus os frutos naturais, pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. Parágrafo único. Os frutos naturais pendentes ao tempo em que cessa o usufruto pertencem ao dono, também sem compensação das despesas. Artigo 1397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Artigo 1398. Os frutos civis, vencidos na data inicial do usufruto, pertencem ao proprietário e ao usufrutuário, os vencidos na data em que cessa o usufruto. Artigo 1399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica, sem expressa autorização do proprietário. Capítulo 3 dos deveres do usufrutuário. Artigo 1400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará, à sua custa, os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dará caução fidejussória ou real, que lhe exigir o dono, de velar-lhes
pela conservação e entrega-los findo o usufruto. Parágrafo único. Não é obrigado a calção o doador que se reservar o usufruto da coisa doada. Artigo 1401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar calção suficiente perderá o direito de administrar o usufruto, e, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante calção, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidos as despesas da administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. Artigo 1402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Artigo 1403. Incumbem ao usufrutuário, inciso 1, as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu. Inciso 2, as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Artigo 1404. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendidos com as que forem necessárias à conservação ao aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Parágrafo 1º. Não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento em um ano. Parágrafo 2º. Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado e que não são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las, cobrando daquele a importância despendida. Artigo 1405. Se o usufruto recair num patrimônio ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou parte dele. Artigo 1406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos deste. Artigo 1407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar durante o usufruto as contribuições do seguro. Parágrafo 1º. O usufrutuário fizer o seguro, o proprietário caberá o direito dele, resultante contra o segurador. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Artigo 1408. Se um edifício sujeito a usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio, mas se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto. Artigo 1409. Também fica subrogada, no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado, ou a importância do dano, ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. Capítulo 4. Da extinção do usufruto. Artigo 1410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. Inciso 1. Pela renúncia ou morte do usufrutuário. Inciso 2. Pelo termo de sua duração. Inciso 3. Pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto for constituído, ou se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. Inciso 4. Pela cassação do motivo de que se origina. Inciso 5. Pela destruição da coisa, guardadas as disposições
dos artigos 1407, 1408, segunda parte e 1409. Inciso 6. Pela consolidação. Inciso 7. Por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando no usufruto de títulos de crédito não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. Inciso 8. Pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. Artigo 1390 e 1399. Artigo 1411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão destes couber ao sobrevivente. Título 7 do uso. Artigo 1412. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto a exigirem as necessidades suas e de sua família. Parágrafo 1º. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Parágrafo 2º. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Artigo 1413. São aplicáveis ao uso no que for contrário à sua natureza as disposições relativas ao usufruto. Título 8 da habitação. Artigo 1414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Artigo 1415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel a outra, ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem, querendo o direito que também lhes compete de habitá-la. Artigo 1416. São aplicáveis à habitação, no que não for contrária à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Título 9 do direito do promitente comprador. Artigo 1417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Artigo 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Título 10 do penhor da hipoteca e da anticrese. Capítulo 1 Disposições gerais. Artigo 1419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Artigo 1420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Parágrafo 1º. A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. Parágrafo 2º. A única coisa a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Artigo 1421. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia,
ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Artigo 1422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores, observada quanto à hipoteca a prioridade no registro. Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos. Artigo 1423. O credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem, enquanto a dívida não for paga. Extingue-se esse direito decorridos 15 anos da data de sua constituição. Artigo 1424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia, inciso 1, o valor do crédito, sua estimação ou valor máximo. Inciso 2, o prazo fixado para pagamento. Inciso 3, a taxa dos juros, se houver. Inciso 4, o bem dado em garantia com as suas especificações. Artigo 1425. A dívida considera-se vencida, inciso 1, se deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir. Inciso 2, se o devedor cair em insolvência ou falir. Inciso 3, se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que, deste modo, se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. Inciso 4. Se perecer o bem dado em garantia e não for substituído. Inciso 5. Se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Parágrafo 1º. Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, esta se subrogará na indenização do seguro ou no ressarcimento do dano, em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela preferência até o seu completo reembolso. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 4 e 5, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o perecimento ou a desapropriação recair sobre o bem dado em garantia, e esta não abranger outras, subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida com respectiva garantia sobre os demais bens, não desapropriados ou destruídos. Artigo 1426. Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido. Artigo 1427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la, quando sem culpa sua, se perca, deteriore ou desvalorize. Artigo 1428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Artigo 1429. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões. Qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo. Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remissão
fica subrogado nos direitos do credor pelas cotas que houver satisfeito. Artigo 1430. Quando escutido o penhor ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. Capítulo 2 do penhor. Seção 1. Da Constituição do penhor. Artigo 1431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Artigo 1432. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. O do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Seção 2 dos direitos do credor pignoratício. Artigo 1433. O credor pignoratício tem direito, inciso 1, à posse da coisa empenhada, inciso 2, à retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua. Inciso 3, ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. Inciso 4, a promover a execução judicial ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. Inciso 5, apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. Inciso 6, a promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. Artigo 1434. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou parte dela antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor. Seção 3. Das obrigações do credor pignoratício. Artigo 1435. O credor pignoratício é obrigado, inciso 1, à custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade. Inciso 2. A defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício da ação possessória. Inciso 3. A imputar o valor dos frutos de que se apropriar. Artigo 1433, inciso 5. Nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, sucessivamente. Inciso 4. A restituí-la com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. Inciso 5. A entregar o que sobeje do preço, quando a dívida for paga, no caso do inciso 4 do artigo 1433. Seção 4. Da extinção do penhor. Artigo 1436. Extingue-se o penhor, inciso 1, extinguindo-se a obrigação. Inciso 2, perecendo a coisa. Inciso 3, renunciando o credor. Inciso 4, confundindo-se,
na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa. Inciso 5. Dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Parágrafo 1º. Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor, sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir a sua substituição por outra garantia. Parágrafo 2º. Operando-se a confusão tão somente quanto à parte da dívida pignoratícia, subsistirá inteiro o penhor, quanto ao resto. 1437. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro, à vista da respectiva prova. Seção 5 do penhor rural. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 1438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com penhor rural, o devedor poderá emitir em favor do credor cédula rural pignoratícia, na forma pré-determinada em lei especial. Artigo 1439. O penhor agrícola e o penhor pecuário não podem ser convencionados por prazos superiores aos das obrigações garantidas. Artigo 1º. Embora vencidos os prazos, permanece a garantia enquanto subsistirem os bens que a constituem. Parágrafo 2º. A prorrogação deve ser averbada à margem do registro respectivo, mediante requerimento do credor e do devedor. Artigo 1440. Se o prédio estiver hipotecado, o penhor rural poderá constituir-se independentemente da anuência do credor hipotecário, mas não lhe prejudica o direito de preferência nem restringe a extensão da hipoteca, ao ser executada. Artigo 1441. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Subseção 2 do penhor agrícola. Artigo 1442. Podem ser objeto de penhor, inciso 1, máquinas e instrumentos de agricultura. Inciso 2, colheitas pendentes ou em via de formação. Inciso 3, frutos acondicionados ou armazenados. Inciso 4, lenha cortada e carvão vegetal. Inciso 5, animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Artigo 1443. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente ou em via de formação abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia. Parágrafo único. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro. O segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. Subseção 3 do penhor pecuário. Artigo 1444. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Artigo 1445. O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento por escrito do credor. Parágrafo único. Quando o devedor pretende alienar o gado empenhado ou, por negligência, ameace prejudicar o credor, poderá este requerer
se depositem os animais sobre a guarda de terceiro, ou exigir que lhe pague a dívida de imediato. Artigo 1446. Os animais da mesma espécie comprados para substituir os mortos ficam subrogados no penhor. Parágrafo único. Presume-se a substituição prevista neste artigo, mas não terá eficácia contra terceiros, se não constar de menção adicional ao respectivo contrato, a qual deverá ser averbada. Seção 6. Do penhor industrial e mercantil. Artigo 1447. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados em funcionamento, com os acessórios ou sem eles, animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Parágrafo único. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais o penhor das mercadorias nele depositadas. Artigo 1448. Constitui-se o penhor industrial ou mercantil mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir em favor do credor cédula do respectivo crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1449. O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza, que ficarão subrogados no penhor. Artigo 1450. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem por si ou por pessoa que credenciar. Seção 7. Do penhor de direitos e títulos de crédito. Artigo 1451. Podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Artigo 1452. Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular registrado no Registro de Títulos e Documentos. Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. Artigo 1453. O penhor de crédito não tem eficácia senão quando notificado ao devedor. Por notificado tem-se o devedor que, em instrumento público ou particular, declarar-se ciente da existência do penhor. Artigo 1454. O credor pignoratício deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações acessórias compreendidas na garantia. Artigo 1455. Deverá o credor pignoratício cobrar o crédito empenhado assim que se torne exigível, se esse consistir numa prestação pecuniária, depositará a importância recebida de acordo com o devedor pignoratício, ou onde o juiz determinar se consistir na entrega da coisa. Nesta se subrogará o penhor. Parágrafo único. Estando vencido o crédito pignoratício, tem o credor direito a reter da quantia recebida o que lhe é devido, restituindo o restante ao devedor,
ou a excutir a coisa a ele entregue. Artigo 1456. Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só ao credor pignoratício, cujo direito prefira aos demais, o devedor deve pagar, responde por perdas e danos aos demais credores. O credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promover oportunamente a cobrança. Artigo 1457. O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento com anuência, por escrito, do credor pignoratício, caso em que o penhor se extinguirá. Artigo 1458. O penhor que recai sobre título de crédito constitui-se mediante instrumento público ou particular ou endosso pignoratício, com a tradição do título ao credor, regendo-se pelas disposições gerais deste título e no que couber pela presente seção. Artigo 1459. Ao credor, em penhor de títulos de crédito, compete o direito de: inciso 1. Conservar a posse do título e recuperá-la de quem quer que o detenha. Inciso 2. Usar dos meios judiciais convenientes para assegurar os seus direitos e os do credor do título empenhado. Inciso 3. Fazer intimar ao devedor do título que não pague ao seu credor, enquanto durar o penhor. Inciso 4. Receber a importância consubstanciada no título e os respectivos juros, se exigíveis, restituindo o título ao devedor, quando este solver a obrigação. Artigo 1460. O devedor do título empenhado que receber a intimação prevista no inciso 3 do artigo antecedente ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este por perdas e danos perante o credor pignoratício. Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o penhor. Seção 8. Do penhor de veículos. Artigo 1461. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Artigo 1462. Constitui-se o penhor a que se refere o artigo antecedente mediante instrumento público ou particular registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1463. Não se fará o penhor de veículos sem que estejam previamente segurados contra furto, avaria, perecimento e danos causados a terceiros. Artigo 1464. Tem o credor direito a verificar o estado do veículo empenhado, inspecionando-o onde se achar, por si ou por outra pessoa que credenciar. Artigo 1465. A alienação ou a mudança do veículo empenhado sem prévia comunicação ao credor importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício. Artigo 1466. O penhor de veículos só se pode convencionar pelo prazo máximo de 2 anos, prorrogável até o limite de igual tempo, averbada a prorrogação à margem do registro respectivo. Seção 9 do penhor legal. Artigo 1467. São credores pignoratícios independentemente de convenção. Inciso 1. Os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores
ou fregueses tiverem consigo, nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Inciso 2º. O dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. Artigo 1468. A conta das dívidas enumeradas no inciso 1 do artigo antecedente será extraída conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa dos preços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos, sob pena de nulidade do penhor. Artigo 1469. Em cada um dos casos do artigo 1467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. Artigo 1470. Os credores compreendidos no artigo 1467 podem fazer efetivo o penhor antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem. Artigo 1471. Tomado o penhor, requererá o credor ato contínuo à sua homologação judicial. Artigo 1472. Pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante caução idônea. Capítulo 3 da hipoteca. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1473. Podem ser objeto de hipoteca. Inciso 1. Os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. Inciso 2. O domínio direto. Inciso 3. O domínio útil. Inciso 4. As estradas de ferro. Inciso 5. Os recursos naturais, a que se refere o artigo 1230, independentemente do solo onde se acham. Inciso 6. Os navios. Inciso 7. As aeronaves. Inciso 8. O direito de uso especial para fins de moradia. Inciso 9. O direito real de uso. Inciso 10. A propriedade superficiária. Parágrafo 1º. A hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á pelo disposto em lei especial. Parágrafo 2º. Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos 9 e 10 do caput deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. Artigo 1474. A hipoteca abrange todas as accessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados anteriormente à hipoteca sobre o mesmo imóvel. Artigo 1475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. Artigo 1476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. Artigo 1477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Parágrafo único. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. Artigo 1478. Se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferecer no vencimento para pagá-la, o credor da segunda pode promover-lhe a extinção, consignando a importância e citando o primeiro credor para recebê-la e o devedor para pagá-la. Se este não pagar, o segundo credor, efetuando o pagamento, se subrogará nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos que lhe
competirem contra o devedor comum. Parágrafo único. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, o credor da segunda depositará a importância do débito e as despesas judiciais. Artigo 1479. O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel. Artigo 1480. O adquirente notificará o vendedor e os credores hipotecários, deferindo-lhes conjuntamente a posse do imóvel, ou o depositará em juízo. Parágrafo único. Poderá o adquirente exercer a faculdade de abandonar o imóvel hipotecado até as 24 horas subsequentes à citação com que se inicia o procedimento executivo. Artigo 1481. Dentro em 30 dias contados do registro do título aquisitivo, tem um adquirente do imóvel hipotecado o direito de remi-lo, citando os credores hipotecários e propondo importância não inferior ao preço por que o adquiriu. Parágrafo 1º. Se o credor impugnar o preço da aquisição ou a importância oferecida, realizar-se-á licitação, efetuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, assegurada preferência ao adquirente do imóvel. Parágrafo 2º. Não impugnado pelo credor, o preço da aquisição ou o preço proposto pelo adquirente haver-se-á por definitivamente fixado para a remissão do imóvel, o que ficará livre de hipoteca uma vez pago ao depositado o preço. Parágrafo 3º. Se o adquirente deixar de remir o imóvel, sujeitando-o à execução, ficará obrigado a ressarcir os credores hipotecários da desvalorização que, por sua culpa, o mesmo vier a sofrer, além das despesas judiciais da execução. Parágrafo 4º. Disporá de ação regressiva contra o vendedor o adquirente que ficar privado do imóvel em consequência de licitação ou penhora, o que pagar a hipoteca, o que, por causa da adjudicação ou licitação, desembolsar com o pagamento da hipoteca importância excedente à da compra e o que suportar custas e despesas judiciais. Artigo 1484. É lícito aos interessados fazer constar das escrituras o valor entre si ajustado dos imóveis hipotecados, o qual, devidamente atualizado, será a base para as rematações, adjudicações e remissões, dispensada a avaliação. Artigo 1485. Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca até 30 anos da data do contrato, desde que perfaça esse prazo. Só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro, e neste caso lhe será mantida a precedência que então lhe competir. Artigo 1486. Podem o credor e o devedor, no ato constitutivo da hipoteca, autorizar a emissão de correspondente cédula hipotecária, na forma e para os fins previstos em lei especial. Artigo 1487. A hipótese pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. Parágrafo 1º. Nos casos deste artigo, a execução da hipoteca dependerá de prévia e expressa concordância do devedor quanto à verificação da condição ou ao montante da dívida. Parágrafo 2º. Havendo divergência entre credor e o devedor, caberá àquele fazer prova do seu crédito. Reconhecido este, o devedor responderá, inclusive por perdas e danos, em razão de superveniente desvalorização do imóvel.
Artigo 1488. Se o imóvel dado em garantia hipotecária vier a ser loteado ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz, o credor ou devedor e os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito. Parágrafo 1º. O credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus, provando que o mesmo importa em diminuição de sua garantia. Parágrafo 2º. Salvo convenção em contrário, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais necessárias ao desmembramento do ônus correm por conta de quem o requerer. Parágrafo 3º. O desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da responsabilidade a que se refere o artigo 1430, salvo anuência do credor. Seção 2. Da hipoteca legal. Artigo 1489. A lei confere hipoteca, inciso 1, às pessoas de direito público interno, artigo 41, sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas. Inciso 2. Aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe, que passar a outras núpcias antes de fazer o inventário do casal anterior. Inciso 3. Ao ofendido ou aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente, para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais. Inciso 4. Ao coerdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. Inciso 5. Ao credor, sobre o imóvel rematado, para garantia do pagamento do restante do preço da rematação. Artigo 1490. O credor da hipoteca legal ou quem o represente poderá, provando a insuficiência dos imóveis especializados, exigir do devedor que seja reforçado com outros. Artigo 1491. A hipoteca legal pode ser substituída por caução de títulos da dívida pública federal ou estadual, recebidos pelo valor de sua cotação mínima no ano corrente ou por outra garantia, a critério do juiz a requerimento do devedor. Seção 3. Do registro da hipoteca. Artigo 1492. As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do imóvel ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um. Parágrafo único. Compete aos interessados, exibido o título, requerer o registro da hipoteca. Artigo 1493. Os registros e averbações seguirão a ordem em que forem requeridas, verificando-se ela pela sua numeração sucessiva no protocolo. Parágrafo único. O número de ordem determina a prioridade, esta a preferência entre as hipotecas. Artigo 1494. Não se registrarão no mesmo dia duas hipotecas ou uma hipoteca e outro direito real sobre o mesmo imóvel em favor de pessoas diversas, salvo se as escrituras do mesmo dia indicarem a hora em que forem lavradas. Artigo 1495. Quando se apresentar ao oficial de registro o título de hipoteca que mencione a constituição de anterior não registrada, sobrestará ele na inscrição da nova, depois de a prenotar até 30 dias, aguardando que o interessado inscreva a precedente. Esgotado o prazo, sem que se requeira a inscrição desta, a hipoteca ulterior será registrada e obterá preferência. Artigo 1496. Se tiver dúvida sobre a legalidade do registro requerido, o oficial fará, ainda assim,
a pré-notação do pedido. Se a dúvida dentro de 90 dias for julgada improcedente, o registro efetuar-se-á com o mesmo número que teria na data de pré-notação. No caso contrário, cancelada esta, receberá o registro o número correspondente à data em que se tornar o requerer. Artigo 1497. As hipotecas legais, de qualquer natureza, deverão ser registradas e especializadas. Parágrafo 1º. O registro e a especialização das hipotecas legais incumbem a quem está obrigado a prestar a garantia, mas os interessados podem promover a inscrição delas ou solicitar ao Ministério Público que o faça. Parágrafo 2º. As pessoas às quais incumbir o registro e a especialização das hipotecas legais estão sujeitas a perdas e danos pela omissão. Artigo 1498. Vale o registro da hipoteca enquanto a obrigação perdurar, mas a especialização, em completando 20 anos, deve ser renovada. Seção 4 da extinção da hipoteca. Artigo 1499. A hipoteca extingue-se, inciso 1, pela extinção da obrigação principal. Inciso 2, pelo perecimento da coisa. Inciso 3, pela resolução da propriedade. Inciso 4, pela renúncia do credor. Inciso 5, pela remissão. Inciso 6, pela arrematação ou adjudicação. Artigo 1500. Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação no registro de imóveis do cancelamento do registro à vista da respectiva prova. Artigo 1501. Não extinguirá a hipoteca devidamente registrada a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários que não forem de qualquer modo partes na execução. Seção 5. Da hipoteca de vias férreas. Artigo 1502. As hipotecas sobre as estradas de ferro serão registradas no município da estação inicial da respectiva linha. Artigo 1503. Os credores hipotecários não podem embaraçar a exploração da linha, nem contrariar as modificações que a administração deliberar no leito da estrada, em suas dependências ou no seu material. Artigo 1504. A hipoteca será circunscrita à linha ou às linhas especificadas na escritura e ao respectivo material de exploração no estado em que, ao tempo da execução, estiverem, mas os credores hipotecários poderão opor-se à venda da estrada e de suas linhas, de seus ramais ou de parte considerável do material de exploração, bem como a fusão com outra empresa, sempre que com isso a garantia do débito enfraquecer. Artigo 1505. Na execução das hipotecas, será intimado o representante da União ou do Estado para dentro em 15 dias remir a estrada de ferro hipotecada, pagando o preço da arrematação ou da adjudicação. Capítulo 4 da Anticrese. Artigo 1506. Pode o devedor ou outro por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos. Parágrafo 1º. É permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros, mas se o seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital. Parágrafo 2º. Quando a anticrese recair sobre bem imóvel, este poderá ser hipotecado pelo devedor ao credor anticrético ou a terceiros, assim
como o imóvel hipotecado poderá ser dado em anticrese. Artigo 1507. O credor anticrético pode administrar os bens dados em anticrese e fruir seus frutos e utilidades, mas deverá apresentar anualmente balanço exato e fiel de sua administração. Parágrafo 1º. Se o devedor anticrético não concordar com o que se contém no balanço por ser inexato ou ruinosa a administração, poderá impugná-lo e, se o quiser, requerer a transformação em arrendamento, fixando o juiz o valor mensal do aluguel, o qual poderá ser corrigido anualmente. Parágrafo 2º. O credor anticrético pode, salvo pacto em sentido contrário, arrendar os bens dados em anticrese a terceiro, mantendo até ser pago o direito de retenção do imóvel, embora o aluguel deste arrendamento não seja vinculado para o devedor. Artigo 1508. O credor anticrético responde pelas deteriorações que, por culpa sua, o imóvel vier a sofrer e pelos frutos e rendimentos que, por sua negligência, deixar de perceber. Artigo 1509. O credor anticrético pode vindicar os seus direitos contra o adquirente dos bens, os credores quirografários e os hipotecários posteriores ao registro da anticrese. Parágrafo 1º. Se executar os bens por falta de pagamento da dívida ou permitir que outro credor o execute, sem opor o seu direito de retenção ao exequente, não terá preferência sobre o preço. Parágrafo 2º. O credor anticrético não terá preferência sobre a indenização do seguro, quando o prédio seja destruído, nem se forem desapropriados os bens com relação à desapropriação. Artigo 1510. O adquirente dos bens dados em anticrese poderá remi-los antes do vencimento da dívida, pagando a sua totalidade à data do pedido de remissão e emitir-se-á, se for o caso, na sua posse. Título 11 da Laje. Artigo 1510-A. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Parágrafo 1º. O direito real da laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Parágrafo 2º. O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. Parágrafo 3º. Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma, constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor. Parágrafo 4º. A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje, ou a participação proporcional em áreas já edificadas. Parágrafo 5º. Os municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. Parágrafo 6º. O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Artigo 1510-B. É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com falta de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício,
observadas posturas previstas em legislação local. Artigo 1510-C. Sem prejuízo no que couber das normas aplicáveis aos condomínios edilícios para fins do direito real de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhadas entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato. Parágrafo 1º. São partes que servem a todo o edifício. Inciso 1. Os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do prédio. Inciso 2. O telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinado ao uso exclusivo do titular da laje. Inciso 3. As instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício. Inciso 4. Em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício. Parágrafo 2º. É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer interessado em promover reparações urgentes na construção na forma do parágrafo único do artigo 249 deste Código. Artigo 1510-D. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência, em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção base e da laje, nessa ordem que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. Parágrafo 1º. O titular da construção base ou da laje a quem não se der conhecimento da alienação poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial de 180 dias, contado da data de alienação. Parágrafo 2º. Se houver mais de uma laje, terá preferência sucessivamente o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. Artigo 1510-E. A ruína da construção base implica extinção do direito real de laje, salvo, inciso 1, se este tiver sido instituído sobre o subsolo. Inciso 2, se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não afasta o direito à eventual reparação civil contra o culpado pela ruína. Livro 4 do Direito de Família. Título 1 do Direito Pessoal. Subtítulo 1 do Casamento. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 1511. O casamento estabelece comunhão plena, devida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Artigo 1512. O casamento é civil e gratuita sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei. Artigo 1513. É defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados. Artigo 1515. O casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil equipara-se a este, desde que é registrado no registro próprio
produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Artigo 1516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. Parágrafo 1º. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. Parágrafo 2º. O casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas neste Código terá efeitos civis, se o requerimento for do casal, for registrado a qualquer tempo no registro civil, mediante prévia habilitação perante autoridade competente e observado o prazo do artigo 1532. Parágrafo 3º. Será nulo o registro civil do casamento religioso, se antes dele qualquer dos consorciados houver contraído com outro casamento civil. Capítulo 2. Da capacidade para o casamento. Artigo 1517. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1631. Artigo 1518. Até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Artigo 1519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. Artigo 1520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no artigo 1517 deste Código. Capítulo 3. Dos impedimentos. Artigo 1521. Não podem casar, inciso 1, os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Inciso 2. Os afins em linha reta. Inciso 3. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Inciso 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até terceiro grau, inclusive. Inciso 5. O adotado com o filho do adotante. Inciso 6. As pessoas casadas. Inciso 7. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Artigo 1522. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. Parágrafo único. Se o juiz ou oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Capítulo 4. Das causas suspensivas. Artigo 1523. Não devem casar, inciso 1, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Inciso 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez, por ser nulo ou ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Inciso 3. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Inciso 4. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz
que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 desse artigo, provando-se a inexistência de juízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2, a nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Artigo 1524. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais até segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Capítulo 5. Do processo de habilitação para o casamento. Artigo 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, ou a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Certidão de nascimento, ou documento equivalente. Inciso 2. Autorização, por escrito, das pessoas sob cuja dependência legal estiverem ou ato judicial que a supra. Inciso 3. Declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. Inciso 4. Declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. Inciso 5. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. Artigo 1526. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do Ministério Público. Parágrafo único. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. Artigo 1527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante 15 dias nas circunscrições do Registro Civil de ambos os nubentes e obrigatoriamente se publicará na imprensa local, se houver. Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. Artigo 1528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Artigo 1529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas de fato alegado ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. Artigo 1530. O oficial do registro dará aos nubentes ou seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu. Parágrafo único. Podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados e promover as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé. Artigo 1531. Cumpridas as formalidades do artigo 1526 e 1527 e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado de habilitação. Artigo 1532. A eficácia da habilitação será de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. Capítulo 6. Da celebração do casamento. Artigo 1533. Celebrar-se-á
o casamento no dia, hora e lugar, previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão do artigo 1531. Artigo 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não, dos contraentes, ou querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante noutro edifício público ou particular. Parágrafo 1º. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. Parágrafo 2º. Serão 4 as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior, e se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Artigo 1535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial de registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretende casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento. Nestes termos, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vós receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Artigo 1536. Do casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á o assento no livro de registro, no assento assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas e o oficial do registro serão exarados. Inciso 1. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Inciso 2. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. Inciso 3. O prenome ou sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior. Inciso 4. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. Inciso 5. A relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. Inciso 6. O prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. Inciso 7. O regime do casamento com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada, a escritura antenupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial, ou a obrigatoriamente estabelecido. Artigo 1537. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á integralmente na escritura antenupcial. Artigo 1538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, inciso 1, recusar a solene afirmação da sua vontade, inciso 2, declarar que esta não é livre e espontânea, inciso 3, manifestar-se arrependido. Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo, onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Parágrafo 1º. A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial do registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. Parágrafo 2º. O termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc, será registrado no respectivo registro dentro em 5 dias perante 2 testemunhas, ficando arquivado.
Artigo 1540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas que, com os nubentes, não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o segundo grau. Artigo 1541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro em 10 dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de, inciso 1, que foram convocadas por parte do enfermo. Inciso 2, que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo. Inciso 3, que em sua presença declararam os contraentes livre e espontaneamente receber-se por marido e mulher. Parágrafo 1º. Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter-se habilitado, na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem dentro de 15 dias. Parágrafo 2º. Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente, com recurso voluntário às partes. Parágrafo 3º. Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ela passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro do registro dos casamentos. Parágrafo 4º. O assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento, quando ao estado dos cônjuges a data da celebração. Parágrafo 5º. Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial de registro. Artigo 1542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. Parágrafo 1º. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Parágrafo 2º. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento nunculpativo. Parágrafo 3º. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Parágrafo 4º. Só por instrumento público se poderá revogar o mandato. Capítulo 7. Das provas do casamento. Artigo 1543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Artigo 1544. O casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou em sua falta no primeiro ofício da capital do Estado, em que passarem a residir. Artigo 1545. O casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade ou tenham falecido, não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do registro civil, que prove que já era casada, algumas delas quando contraiu o casamento impugnado. Artigo 1546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro de registro civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis
desde a data do casamento. Artigo 1547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges cujo casamento se impugna viverem e tiverem vivido na posse do estado de casados. Capítulo 8 da invalidade do casamento. Artigo 1548. É nulo o casamento contraído. Inciso 2. Por infringência do impedimento. Artigo 1549. A decretação de nulidade de casamento pelos motivos previstos no artigo antecedente pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Artigo 1550. É anulável o casamento, inciso 1, de quem não completou a idade mínima para casar. Inciso 2. Do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. Inciso 3. Por vício da vontade, nos termos do artigo 1556 a 1558. Inciso 4. Do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Inciso 5. Realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Inciso 6. Por incompetência da autoridade celebrante. Parágrafo 1º. Equipara-se a revogação à invalidade do mandato judicialmente decretada. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Artigo 1551. Não se anulará, por motivo de idade, o casamento de que resultou gravidez. Artigo 1552. A anulação do casamento dos menores de 16 anos será requerida. Inciso 1. Pelo próprio cônjuge menor. Inciso 2. Por seus representantes legais. Inciso 3. Por seus ascendentes. Artigo 1553. O menor que não atingiu idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento, com a autorização de seus representantes legais, se necessária ou com suprimento judicial. Artigo 1554. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no registro civil. Artigo 1555. O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta em 180 dias, por iniciativa do incapaz ou deixar de sê-lo, de seus representantes legais ou de seus herdeiros necessários. Parágrafo 1º. O prazo estabelecido neste artigo será contado do dia em que cessou a incapacidade, no primeiro caso, a partir do casamento, no segundo, e no terceiro, da morte do incapaz. Parágrafo 2º. Não se anulará o casamento quando a sua celebração houverem assistido os representantes legais do incapaz, ou tiverem, por qualquer modo, manifestado sua aprovação. Artigo 1556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade se houve, por parte de um dos nubentes, ao consentir erro essencial quando a pessoa do outro. Artigo 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Inciso 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Inciso 2. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal.
Inciso 3. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Artigo 1558. É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra, sua ou de seus familiares. Artigo 1559. Somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a anulação do casamento, mas a coabitação, havendo ciência do vício, válida o ato, ressalvadas as hipóteses nos incisos 3 e 4 do artigo 1557. Artigo 1560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da data de celebração, é de: inciso 1, 180 dias, no caso do inciso 4 do artigo 1550. Inciso 2, 2 anos, se incompetente a autoridade celebrante. Inciso 3, 3 anos, nos casos dos incisos 1 a 4 do artigo 1557. Inciso 4, 4 anos, se houver coação. Parágrafo 1º. Extingue-se em 180 dias o direito de anular o casamento dos menores de 16 anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade e da data do casamento para seus representantes legais ou ascendentes. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 5 do artigo 1550, o prazo para anulação do casamento é de 180 dias, a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. Artigo 1561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Parágrafo 2º. Se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão. Artigo 1562. Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de separação judicial, a de divórcio direto ou de dissolução de união estável, poderá requerer a parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. Artigo 1563. A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá a data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos a título oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resulte de sentença transitada em julgado. Artigo 1564. Quando o casamento for anulado por culpa de um dos cônjuges, este incorrerá, inciso 1, na perda de todas as vantagens havidas do cônjuge inocente. Inciso 2, na obrigação de cumprir as promessas que lhe fez no contrato antenupcial. Capítulo 9 da eficácia do casamento. Artigo 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Parágrafo 1º. Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. Parágrafo 2º. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Artigo 1566.
são deveres de ambos os cônjuges. Inciso 1. Fidelidade recíproca. Inciso 2. Vida em comum no domicílio conjugal. Inciso 3. Mútua assistência. Inciso 4. Sustento, guarda e educação dos filhos. Inciso 5. Respeito e consideração mútuos. Artigo 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá, tendo em consideração aqueles interesses. Artigo 1568. Os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho para o sustento da família e da educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Artigo 1569. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão ou a interesses particulares relevantes. Artigo 1570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado episodicamente de consciência em virtude de enfermidade ou de acidente, ou outro exercerá, com exclusividade, a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens. Capítulo 10. Da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Artigo 1571. A sociedade conjugal termina, inciso 1, pela morte de um dos cônjuges. Inciso 2, pela nulidade ou anulação do casamento. Inciso 3, pela separação judicial. Inciso 4, pelo divórcio. Parágrafo 1º. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. Parágrafo 2º. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial. Artigo 1572. Qualquer dos cônjuges poderá propor ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Parágrafo 1º. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. Parágrafo 2º. O cônjuge pode ainda pedir separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo que não houver pedido a separação judicial os remanescentes dos bens que levou para o casamento e, se o regime dos bens adotado o permitir, a ameação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal. Artigo 1573. Pode caracterizar a impossibilidade da comunhão devida à ocorrência de algum dos seguintes motivos. Inciso 1, adultério. Inciso 2, tentativa de morte. Inciso 3, sevícia ou injúria grave. Inciso 4, abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo. Inciso 5, condenação por crime infamante. Inciso 6, conduta desonrosa. Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. Artigo 1574. Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano,
e manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial, se apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de seus cônjuges. Artigo 1575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida. Artigo 1576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. Artigo 1577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens. Artigo 1578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se alteração não acarretar, inciso 1, evidente prejuízo para sua identificação. Inciso 2, manifesta a distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos na união dissolvida. Inciso 3, dano grave reconhecido na decisão judicial. Parágrafo 1º. O cônjuge inocente, na ação de separação judicial, poderá renunciar a qualquer momento ao direito de usar o sobrenome do outro. Parágrafo 2º. Nos demais casos, caberá a opção pela conservação do nome de casado. Artigo 1579. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo. Artigo 1580. Decorrido 1 ano do trânsito em julgado, da sentença que houver decretado a separação judicial ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio. Parágrafo 1º. A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou. Parágrafo 2º. O divórcio poderá ser requerido por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Artigo 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Artigo 1582. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão. Capítulo 11 da proteção da pessoa dos filhos. Artigo 1583. A guarda será unilateral ou compartilhada. Parágrafo 1º. Compreende-se a guarda unilateral atribuída a um só dos genitores, ou a alguém que o substitua, e da guarda compartilhada responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos
deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Parágrafo 3º. Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Parágrafo 5º. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações ou a prestação de contas objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e educação de seus filhos. Artigo 1584. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser, inciso 1, requerida por consenso pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar. Inciso 2, decretada pelo juiz em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Parágrafo 1º. Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância e similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. Parágrafo 2º. Quando não houver acordo entre mãe e pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Parágrafo 3º. Pode estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Parágrafo 4º. A alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. Parágrafo 5º. Se o juiz verificar que o filho não permanece sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Parágrafo 6º. Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia pelo não atendimento da solicitação. Artigo 1585. Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida, preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar, sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do artigo 1584. Artigo 1586. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais. Artigo 1587. No caso de invalidade do casamento, havendo filhos comuns, observar-se-á o disposto no artigos 1584 e 1586. Artigo 1588. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo os filhos,
que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são tratados convenientemente. Artigo 1589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança e do adolescente. Artigo 1590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estende-se aos maiores incapazes. Subtítulo 2. Das relações de parentesco. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Artigo 1592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Artigo 1593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Artigo 1594. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Artigo 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Parágrafo 2º. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Capítulo 2 da filiação. Artigo 1596. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Inciso 1. Nascidos 180 dias, pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal. Inciso 2. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Inciso 3. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Inciso 4. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga. Inciso 5. Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Artigo 1598. Salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do artigo 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro de 300 dias a contar da data do falecimento deste, e do segundo seu nascimento ocorrer após esse período, e já decorrido o prazo a que se refere o inciso 1 do artigo 1597. Artigo 1599. A prova da impotência do cônjuge para gerar, à época da concepção, ilide a presunção de paternidade. Artigo 1600. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal de paternidade. Artigo 1601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos, nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Parágrafo único. Contestada a filiação,
Os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Artigo 1602. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Artigo 1603. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil. Artigo 1604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Artigo 1605. Na falta ou defeito do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito. Inciso 1. Quando houver começo de prova por escrito proveniente dos pais, conjunta ou separadamente. Inciso 2. Quando estiverem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Artigo 1606. Ação de prova de filiação compete ao filho enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz. Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo ser julgado extinto o processo. Capítulo 3. Do reconhecimento dos filhos. Artigo 1607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente. Artigo 1608. Quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. Artigo 1609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito, inciso 1, no registro do nascimento, inciso 2, por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório, inciso 3, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, inciso 4, por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Artigo 1610. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Artigo 1611. O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. Artigo 1612. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e se ambos o reconheceram e não houver acordo sobre a de quem melhor atender aos interesses do menor. Artigo 1613. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho. Artigo 1614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. Artigo 1615. Qualquer pessoa que justo interesse tenha pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. Artigo 1616. A sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento, mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou esta qualidade. Artigo 1617. A filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda mesmo sem as condições do putativo. Capítulo 4 da adoção. Artigo 1618. A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pela Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente.
Artigo 1619. A adoção de maiores de 18 anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as regras gerais da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 5 do Poder Familiar. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 1630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores. Artigo 1631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais, na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo. Artigo 1632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos. Artigo 1633. O filho não reconhecido pelo pai fica sob poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor ou ao menor. Seção 2. Do exercício do poder familiar. Artigo 1634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, inciso 1, dirigir-lhes a criação e a educação. Inciso 2, exercer a guarda unilateral ou compartilhada, nos termos do artigo 1584. Inciso 3, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Inciso 4, conceder-lhes ou negar-lhes consentimentos para viajarem ao exterior. Inciso 5, conceder-lhes ou negar-lhes consentimentos para mudarem sua residência permanente para outro município. Inciso 6, nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Inciso 7, representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-los após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Inciso 8. Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. Inciso 9. Exigir que lhes prestem obediência, respeito e aos serviços próprios de sua idade e condição. Seção 3 da suspensão e extinção do poder familiar. Artigo 1635. Extingue-se o poder familiar, inciso 1, pela morte dos pais ou do filho. Inciso 2, pela emancipação, nos termos do artigo 5º, parágrafo único. Inciso 3, pela maioridade. Inciso 4, pela adoção. Inciso 5, por decisão judicial, na forma do artigo 1638. Artigo 1636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. Artigo 1637. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível,
em virtude de crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. Artigo 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que é: inciso 1. Castigar imoderadamente o filho. Inciso 2. Deixar o filho em abandono. Inciso 3. Praticar atos contrários à moral e os bons costumes. Inciso 4. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Inciso 5. Entregar de forma irregular o filho a terceiros, para fins de adoção. Parágrafo único. Perderá também, por ato judicial, o poder familiar aquele que é: inciso 1. Praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. Alínea A. Homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso, envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A linha B. Estupro ou outro crime contra a dignidade sexual, sujeito à pena de reclusão. Inciso 2. Praticar contra filho, filha ou outro descendente. A linha A. Homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave, ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso, envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A linha B. Estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Título 2 do Direito Patrimonial. Subtítulo 1 do Regime de Bens entre Cônjuges. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 1639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Parágrafo 1º. O regime de bens entre cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Parágrafo 2º. É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial, em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Artigo 1640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial. Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula, quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Artigo 1641. É obrigatório o regime de separação de bens no casamento. Inciso 1º. Das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Inciso 2. Da pessoa maior de 70 anos. Inciso 3. De todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Artigo 1642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente: inciso 1. Praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1 do artigo 1647. Inciso 2. Administrar os próprios bens. Inciso 3. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Inciso 4. Demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval realizados pelo outro cônjuge, com infração do disposto nos incisos 3 e 4 do artigo 1647. Inciso 5. Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ou concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos sem esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato
por mais de 5 anos. Inciso 6. Praticar todos os atos que lhes forem vedados expressamente. Artigo 1643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro. Inciso 1. Comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica. Inciso 2. Obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Artigo 1644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Artigo 1645. As ações fundadas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 1642 competem ao cônjuge prejudicado e a seus herdeiros. Artigo 1646. No caso dos incisos 3 e 4 do artigo 1642, o terceiro prejudicado, com a sentença favorável ao autor, terá direito regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico, ou seus herdeiros. Artigo 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Inciso 2. Pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Inciso 3. Prestar fiança ou aval. Inciso 4. Fazer doação, sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Artigo 1648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. Artigo 1649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público ou particular, autenticado. Artigo 1650. A decretação de invalidade dos autos praticados sem outorga, sem consentimento ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge, a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros. Artigo 1651. Quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro. Inciso 1. Gerir os bens comuns e os do consorte. Inciso 2. Alienar os bens móveis comuns. Inciso 3. Alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte, mediante autorização judicial. Artigo 1652. O cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será, para com este, os seus herdeiros responsável. Inciso 1. Como usufrutuário, se o rendimento for comum. Inciso 2. Como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar. Inciso 3. Como depositário, se não for usufrutuário nem administrador. Capítulo 2. Do Pacto Antinupcial. Artigo 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Artigo 1654. A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Artigo 1655. É nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei. Artigo 1656. No pacto antinupcial, que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á
convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Artigo 1657. As convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, serão depois de registradas em livro especial pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges. Capítulo 3 do regime de comunhão parcial. Artigo 1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Artigo 1659. Excluem-se da comunhão, inciso 1, os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Inciso 2, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Inciso 3, as obrigações anteriores ao casamento. Inciso 4, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Inciso 5, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Inciso 6, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Inciso 7, as pensões, meios-soldos, montipios e outras rendas semelhantes. Artigo 1660. Entram na comunhão. Inciso 1. Os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Inciso 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges. Inciso 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Inciso 5. Os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Artigo 1661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Artigo 1662. No regime de comunhão parcial, presumem-se adquiridos, na constância do casamento, os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Artigo 1663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Parágrafo 1º. As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra e os do outro na razão do proveito que houver auferido. Parágrafo 2º. A anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos a título gratuito que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns. Parágrafo 3º. Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges. Artigo 1664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Artigo 1665. A administração é a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular compete ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antinupcial. Artigo 1666. As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns. Capítulo 4 do regime de comunhão universal. Artigo 1667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges
e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Artigo 1668. São excluídos da comunhão. Inciso 1. Os bens doados ou herdados, com a cláusula de incomunicabilidade, e os subrogados em seu lugar. Inciso 2. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva. Inciso 3. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com os seus aprestos ou reverterem em proveito comum. Inciso 4. As doações antinupciais, feitas por um dos cônjuges ao outro, com cláusula de incomunicabilidade. Inciso 5. Os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659. Artigo 1666. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento. Artigo 1670. Aplica-se ao regime de comunhão universal o disposto no capítulo antecedente, quanto à administração dos bens. Artigo 1671. Extinta a comunhão, efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. Capítulo 5 do regime de participação final nos aquestos. Artigo 1672. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio. Consoante disposto no artigo seguinte, ele cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso na constância do casamento. Artigo 1673. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos, a qualquer título na constância do casamento. Parágrafo único. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem móveis. Artigo 1674. Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Inciso 1. Os bens anteriores ao casamento e os que, em seu lugar, se subrogaram. Inciso 2. Os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Inciso 3. As dívidas relativas a esses bens. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. Artigo 1675. Ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do outro. Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável, por valor equivalente ao da época da dissolução. Artigo 1676. Incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados, em detrimento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de herdeiros de os reivindicar. Artigo 1677. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro. Artigo 1678. Se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado na data da dissolução, ameação do outro cônjuge. Artigo 1679. No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, terá cada um dos cônjuges uma cota igual no condomínio ou no crédito por aquele modo estabelecido. Artigo 1680.
As coisas móveis em face de terceiros presumem-se do domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. Artigo 1681. Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro. Parágrafo único. Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular dos bens. Artigo 1682. O direito à meação não é renunciável, cessível ou penhorável na vigência do regime matrimonial. Artigo 1683. Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos, a data em que cessou a convivência. Artigo 1684. Se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Parágrafo único. Não se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quantos bastarem. Artigo 1685. Na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar-se-á a meação do cônjuge sobrevivente, de conformidade com os artigos antecedentes, deferindo-se a herança aos herdeiros na forma estabelecida neste Código. Artigo 1686. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua meação, não obrigam ao outro ou a seus herdeiros. Capítulo 6. Do regime de separação de bens. Artigo 1687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Artigo 1688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal, na proporção dos rendimentos do seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Subtítulo 2. Do usufruto e da administração dos bens de filhos menores. Artigo 1689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, inciso 1, são usufrutuários dos bens dos filhos. Inciso 2, têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Artigo 1690. Compete aos pais e, na falta de um deles, ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de 16 anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. Parágrafo único. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens. Havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária. Artigo 1691. Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previsto neste artigo. Inciso 1. Os filhos. 2. Os herdeiros. 3. O representante legal. Artigo 1692. Sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. Artigo 1693. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais, inciso 1, os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento. Inciso 2. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. Inciso 3. Os bens deixados ou doados ao filho sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Inciso 4.
os bens que os filhos couberem na herança, quando os pais forem excluídos da sucessão. Subtítulo 3. Dos alimentos. Artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos, de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Artigo 1695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Artigo 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau uns em falta de outros. Artigo 1697. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Artigo 1698. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Artigo 1699. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Artigo 1700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do artigo 1694. Artigo 1701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor. Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação. Artigo 1702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recurso, prestar-lhe a outro a pensão alimentícia, que o juiz fixar, obedecido os critérios estabelecidos no artigo 1694. Artigo 1703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Artigo 1704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Artigo 1705. Para obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processe em segredo de justiça. Artigo 1706. Os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Artigo 1707.
Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Artigo 1708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Artigo 1709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Artigo 1710. As prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido. Subtítulo 4 do bem de família. Artigo 1711. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial, estabelecida em lei especial. Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. Artigo 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Artigo 1713. Os valores imobiliários destinados aos fins previstos no artigo antecedente não poderão exceder o valor do prédio instituído em bem de família, à época de sua instituição. Parágrafo 1º. Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento de instituição do bem de família. Parágrafo 2º. Se tratar de títulos nominativos, a sua instituição como bem de família deverá constar dos respectivos livros de registro. Parágrafo 3º. O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada à instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito. Artigo 1714. O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no registro de imóveis. Artigo 1715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família ou em títulos da dívida pública, para o sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução a critério do juiz. Artigo 1716. A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na falta destes, até que os filhos completem a maioridade. Artigo 1717. O prédio e os valores mobiliários constituídos como bem da família não podem ser destino diverso do previsto no artigo 1712 ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público. Artigo 1718. Qualquer forma de liquidação da entidade administradora a que se refere o parágrafo 3º do artigo 1713 não atingirá os valores a ela confiados,
ordenando o juiz a sua transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, ao disposto sobre pedido de restituição. Artigo 1719. Comprovada a impossibilidade de manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a subrogação dos bens que o constituem em outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público. Artigo 1720. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência. Parágrafo único. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e do contrário, o seu tutor. Artigo 1721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal, pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se for o único bem do casal. Artigo 1722. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. Título 3 da União Estável. Artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Parágrafo 2º. As causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Artigo 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Artigo 1725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens. Artigo 1726. A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Artigo 1727. As relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem concubinato. Título 4 da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Capítulo 1 da tutela, seção 1 dos tutores. Artigo 1728. Os filhos menores são postos em tutela. Inciso 1. Com o falecimento dos pais, ou sendo esses julgados ausentes. Inciso 2. Em caso de os pais decaírem do poder familiar. Artigo 1729. O direito de nomear tutor compete aos pais, em conjunto. Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Artigo 1730. É nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe, que ao tempo de sua morte não tinha o poder familiar. Artigo 1731. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem. Inciso 1. Aos ascendentes, preferindo o degrau mais próximo ao mais remoto. Inciso 2. Aos colaterais, até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá
entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Artigo 1732. O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor. Inciso 1º. Na falta de tutor testamentário ou legítimo. Inciso 2º. Quando estes forem excluídos ou escusados da tutela. Inciso 3º. Quando removidos por não idôneos, o tutor legítimo e o testamentário. Artigo 1733. Aos irmãos órfãos dar-se-á um só tutor. Parágrafo 1º. No caso de ser nomeado mais de um tutor, por disposição testamentária, sem indicação de precedência, entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro e que os outros lhe sucederão pela ordem de nomeação se ocorrer morte, incapacidade, escusa ou qualquer outro impedimento. Parágrafo 2º. Quem institui um menor herdeiro ou legatário, seu poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob o poder familiar ou tutela. Artigo 1734. As crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar, na forma prevista pela Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Seção 2. Dos incapazes de exercer a tutela. Artigo 1735. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a exerçam. Inciso 1. Aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens. Inciso 2. Aqueles que no momento deles ser deferida a tutela se acharem constituídos em obrigações para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor. Inciso 3. Os inimigos do menor ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela. Inciso 4. Os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou os costumes, tenham ou não cumprido pena. Inciso 5. As pessoas de mau procedimento ou falhas em probidade e as culpadas de abuso em tutoriais anteriores. Inciso 6. Aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. Seção 3. Da escusa dos tutores. Artigo 1736. Podem excusar-se da tutela. Inciso 1. Mulheres casadas. Inciso 2. Maiores de 60 anos. Inciso 3. Aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos. Inciso 4. Os impossibilitados por enfermidade. Inciso 5. Aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela. Inciso 6. Aqueles que já exercerem tutela ou curatela. Inciso 7. Militares em serviço. Artigo 1737. Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela, se houver no lugar parente idôneo, consanguíneo ou afim, em condições de exercê-la. Artigo 1738. A escusa apresentar-se-á nos 10 dias subsequentes à designação, sob pena de entender-se renunciado o direito de alegá-la. Se o motivo excusatório ocorrer depois de aceita a tutela, os 10 dias contar-se-ão do em que ele sobrevier. Artigo 1739. Se o juiz não admitir a escusa, exercerá
nomeado à tutela, enquanto o recurso interposto não tiver provimento, e responderá, desde logo, pelas perdas e danos que o menor venha a sofrer. Seção 4. Do exercício da tutela. Artigo 1740. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, inciso 1, dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condições. Inciso 2. Reclamar do juiz que providencie, como houver, por bem, quando o menor haja mister correção. Inciso 3. Adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar 12 anos de idade. Artigo 1741. Incumbe ao tutor, sobre a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé. Artigo 1742. Para fiscalização dos atos do tutor, pode o juiz nomear um protutor. Artigo 1743. Se os bens e interesses administrativos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outros, pessoas físicas ou jurídicas, o exercício parcial da tutela. Artigo 1744. A responsabilidade do juiz será, inciso 1, direta e pessoal, quando não tiver nomeado o tutor, ou não o houver feito oportunamente. Inciso 2, subsidiária, quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o removido, tanto que se tornou suspeito. Artigo 1745. Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado deles e seus valores, ainda que os pais o tenham dispensado. Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade. Artigo 1746. Se o menor possuir bens, será sustentado e educado à expensa deles, arbitrando o juiz, para tal fim, as quantias que pareçam necessárias, considerado o rendimento da fortuna do pupilo, quando o pai ou a mãe não as houver fixado. Artigo 1747. Compete mais ao tutor, inciso 1, representar o menor até 16 anos nos atos da vida civil, assisti-lo após essa idade, nos atos em que for parte. Inciso 2, receber as rendas e pensões do menor e as quantias a ele devidas. Inciso 3, fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, conservação e melhoramentos de seus bens. Inciso 4. Alienar os bens do menor destinados à venda. Inciso 5. Promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz. Artigo 1748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz, inciso 1, pagar as dívidas do menor. Inciso 2. Aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. Inciso 3. Transigir. Inciso 4. Vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis, nos casos em que for permitido. Inciso 5. Propor em juízo as ações ou nela assistir ao menor e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo
nos pleitos contra ele movidos. Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz. Artigo 1749. Ainda com autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, inciso 1, adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor. Inciso 2. Dispor dos bens do menor a título gratuito. Inciso 3. Constituir-se cessionário de crédito ou de direito contra o menor. Artigo 1750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Artigo 1751. Antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, salvo provando que não conhecia o débito quando a assumiu. Artigo 1752. O tutor responde pelos prejuízos que, por culpa ou dolo, causar ao tutelado, mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do artigo 1734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. Parágrafo 1º. Ao protutor será arbitrada uma gratificação módica pela fiscalização efetuada. Parágrafo 2º. São solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor e as que concorreram para o dano. Seção 5 dos bens do tutelado. Artigo 1753. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias, com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens. Parágrafo 1º. Se houver necessidade, os objetos de ouro e prata, pedras preciosas e móveis serão avaliados por pessoa idônea e, após autorização judicial, alienados e o seu produto convertido em títulos, obrigações e letras de responsabilidade direta ou indireta da União ou dos Estados, atendendo-se preferentemente à rentabilidade e recolhidos ao estabelecimento bancário oficial, ou aplicado na aquisição de imóveis conforme for determinado pelo juiz. Parágrafo 2º. O mesmo destino previsto no parágrafo antecedente terá o dinheiro proveniente de qualquer outra procedência. Parágrafo 3º. Os tutores respondem pela demora na aplicação dos valores acima referidos, pagando os juros legais desde o dia em que deveriam dar esse destino, o que não os exime da obrigação que o juiz fará efetiva da referida aplicação. Artigo 1754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente, inciso 1, para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens. Inciso 2, para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo antecedente. Inciso 3, para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado ou deixado. Inciso 4,
para se entregarem aos órfãos quando emancipados, ou maiores, ou mortos, eles aos seus herdeiros. Seção 6 da prestação de contas. Artigo 1755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto, os pais dos tutelados são obrigados a prestar contas da sua administração. Artigo 1756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que depois de aprovado se anexará aos autos do inventário. Artigo 1757. Os tutores prestarão contas de 2 em 2 anos e também, quando por qualquer motivo deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos, ou adquirindo bens imóveis ou títulos, obrigações ou letras, na forma do parágrafo 1º do artigo 1753. Artigo 1758. Finda a tutela pela emancipação ou maioridade. A quitação do menor não produzirá efeitos antes de aprovadas as contas pelo juiz, subsistindo inteira até então a responsabilidade do tutor. Artigo 1759. Nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes. Artigo 1760. Serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor. Artigo 1761. As despesas com a prestação das contas serão pagas pelo tutelado. Artigo 1762. O alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde que o julgamento definitivo das contas. Seção 7. Da cessação da tutela. Artigo 1763. Cessa a condição de tutelado, inciso 1, com a maioridade ou a emancipação do menor. Inciso 2, ao cair o menor sob o poder familiar, no caso de reconhecimento ou adoção. Artigo 1764. Cessam as funções do tutor. Inciso 1, ao expirar o termo em que era obrigado a servir. Inciso 2, ao sobrevir escusa legítima. Inciso 3, ao ser removido. Artigo 1765. O tutor é obrigado a servir por espaço de 2 anos. Parágrafo único. Pode o tutor continuar no exercício da tutela, além do prazo previsto neste artigo, se o quiser e o juiz julgar conveniente ao menor. Artigo 1766. Será destituído o tutor quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade. Capítulo 2 da curatela. Seção 1 dos interditos. Artigo 1767. Estão sujeitos à curatela. Inciso 1. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 3. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 5. Os pródigos. Artigo 1774.
Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes. Artigo 1775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. Parágrafo 1º. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe. Na falta deste, o descendente, que se demonstrar mais apto. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precede aos mais remotos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Artigo 1775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Artigo 1777. As pessoas referidas no inciso 1 do artigo 1767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito da convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Artigo 1778. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, observado o artigo 5º. Seção 2. Da curatela do nascituro e do enfermo ou portador de deficiência física. Artigo 1779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer, estando grávida a mulher, e não tendo o poder familiar. Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro. Seção 3. Do exercício da curatela. Artigo 1781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do artigo 1772 e as desta seção. Artigo 1782. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Artigo 1783. Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial. Título 3. Da tomada de decisão apoiada. Artigo 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Parágrafo 1º. Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. Parágrafo 2º. O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente
e as pessoas que lhe prestarão apoio. Parágrafo 4º. A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites de apoio acordado. Parágrafo 5º. Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores contraassinem o contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Parágrafo 6º. Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. Parágrafo 7º. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Parágrafo 8º. Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada, e se for de seu interesse, outra pessoa para a prestação de apoio. Parágrafo 9º. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão. Apoiada. Parágrafo 10º. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Parágrafo 11º. Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Livro 5 do Direito das Sucessões. Título 1 da Sucessão em Geral. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Artigo 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Artigo 1786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Artigo 1787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Artigo 1788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima, se o testamento caducar ou for julgado nulo. Artigo 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Artigo 1790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes. Inciso 1. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente à que por lei for atribuída ao filho. Inciso 2. Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um deles. Inciso 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. Inciso 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Capítulo 2 da herança e de sua administração. Artigo 1761. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade
e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Artigo 1792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Artigo 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Parágrafo 1º. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Parágrafo 2º. É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança, considerado singularmente. Parágrafo 3º. Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente à indivisibilidade. Artigo 1794. O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro a quiser tanto por tanto. Artigo 1795. O coerdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá, depositado o preço, haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Parágrafo único. Sendo vários os coerdeiros a exercer a preferência entre eles, se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas cotas hereditárias. Artigo 1796. No prazo de 30 dias a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. Artigo 1797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente, inciso 1, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. Inciso 2, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens. E se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Inciso 3, ao testamenteiro. Inciso 4, à pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Capítulo 3 da vocação hereditária. Artigo 1798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Artigo 1799. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder: inciso 1. Os filhos ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Inciso 2. As pessoas jurídicas. Inciso 3. As pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador, sob a forma de fundação. Artigo 1800. No caso do inciso 1 do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. Parágrafo 1º. Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e sucessivamente às pessoas indicadas no artigo 1775. Parágrafo 2º.
Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes, no que couber. Parágrafo 3º. Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. Parágrafo 4º. Se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Artigo 1801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. Inciso 1. A pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos. Inciso 2. As testemunhas do testamento. Inciso 3. O concubino do testador, casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Inciso 4. O tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Artigo 1802. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Artigo 1803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador. Capítulo 4. Da aceitação e renúncia da herança. Artigo 1804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Artigo 1805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Parágrafo 1º. Não exprime aceitação de herança quando os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Parágrafo 2º. Não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples, da herança aos demais co-herdeiros. Artigo 1806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Artigo 1807. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. Artigo 1808. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Parágrafo 1º. O herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a repudiá-los. Parágrafo 2º. O herdeiro, chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e os que renuncia. Artigo 1809. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos
que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva, ainda não verificada. Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Artigo 1810. A sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à dos outros herdeiros, na mesma classe, e sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Artigo 1811. Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante, se porém ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança. Poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Artigo 1812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Artigo 1813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Parágrafo 1º. A habilitação dos credores se fará por prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Parágrafo 2º. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Capítulo 5 dos excluídos da sucessão. Artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Inciso 1. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Inciso 2º. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Inciso 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Artigo 1815. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Parágrafo 1º. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1 do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. Artigo 1816. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que os seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. Artigo 1817. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro, antes da sentença de exclusão, mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhes perdas e danos. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Artigo 1818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido o tiver expressamente
reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Capítulo 6. Da herança jacente. Artigo 1819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Artigo Capítulo 6. Da herança jacente. Artigo 1819. Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado, ou a declaração de vacância. Artigo 1820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, e decorrido 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda a habilitação, será a herança declarada vacante. Artigo 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança. Artigo 1822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Artigo 1823. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante. Capítulo 7. Da petição de herança. Artigo 1824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título a possua. Artigo 1825. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Artigo 1826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-lhe a responsabilidade segundo sua posse, observado o disposto nos artigos 1214 e 1222. Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora. Artigo 1827. O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário, pelo valor dos bens alienados. Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. Artigo 1828.
O herdeiro aparente, que de boa fé houver pago um legado, não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. Título 2 da Sucessão Legítima, Capítulo 1 da Ordem da Vocação Hereditária. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: Inciso 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo ser casado, este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Artigo 1640, parágrafo único. Ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Inciso 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Inciso 3. Ao cônjuge sobrevivente. Inciso 4. Aos colaterais. Artigo 1830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente, se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível, sem culpa do sobrevivente. Artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel, destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Artigo 1832. Em concorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Artigo 1833. Entre os descendentes, os em grau mais próximo exclui os mais remotos, salvo o direito de representação. Artigo 1834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Artigo 1835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Artigo 1836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Artigo 1837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, caber-lhe-á a metade desta, se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Artigo 1838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Artigo 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Artigo 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos exclui os mais remotos,
salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Artigo 1841. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Artigo 1842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Artigo 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo os tios. Parágrafo 1º. Se concorrerem à herança, somente filhos de irmãos falecidos herdarão por cabeça. Parágrafo 2º. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais, ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Artigo 1844. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições ou à União, quando situada em território federal. Capítulo 2 dos herdeiros necessários. Artigo 1845. São herdeiros. Capítulo 2 dos herdeiros necessários. Artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Artigo 1847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatida as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Artigo 1848. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Parágrafo 1º. Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outras de espécie diversa. Parágrafo 2º. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros. Artigo 1849. O herdeiro necessário a quem o testador deixar a sua parte disponível ou algum legado não perderá o direito à legítima. Artigo 1850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Capítulo 3 do direito de representação. Artigo 1851. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Artigo 1852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Artigo 1853. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem. Artigo 1854. Os representantes só podem herdar, como tais, o que herdaria o representado se vivo fosse. Artigo 1855. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes.
Artigo 1856. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Título 3 da Sucessão Testamentária. Capítulo 1 do Testamento em geral. Artigo 1857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. Parágrafo 1º. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Parágrafo 2º. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Artigo 1858. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Artigo 1859. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. Capítulo 2º. Da capacidade de testar. Artigo 1860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiveram pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Artigo 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz, se válida com a superveniência da capacidade. Capítulo 3 das formas ordinárias do testamento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1862. São testamentos ordinários. Inciso 1. O público. Inciso 2. O cerrado. Inciso 3. O particular. Artigo 1863. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Seção 2 do Testamento Público. Artigo 1864. São requisitos essenciais do testamento público. Inciso 1. Ser escrito por tabelião ou por substituto legal, em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. Inciso 2. Lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ou testador e a 2 testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Inciso 3. Ser o instrumento, em seguida a leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Artigo 1865. Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando neste caso pelo testador e a seu rogo uma das testemunhas instrumentárias. Artigo 1866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. Artigo 1867. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido, em voz alta, 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento. Seção 3 do Testamento Cerrado. Artigo 1868. O testamento escrito pelo testador,
ou por outra pessoa a seu rogo e por aquele assinado, será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. Inciso 1. Que o testador o entregue ao tabelião em presença de duas testemunhas. Inciso 2. Que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado. Inciso 3. Que o tabelião lavre desde logo o auto de aprovação, na presença de duas testemunhas, e o leia em seguida ao testador e testemunhas. Inciso 4. Que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Parágrafo único. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente, desde que seu subscritor numere e autentique com a sua assinatura todas as páginas. Artigo 1869. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente, depois da última palavra do testador, declarando sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a serrar e coser o instrumento aprovado. Parágrafo único. Se não houver espaço na última folha do testamento para início da aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público, mencionando a circunstância no auto. Artigo 1870. Se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Artigo 1871. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio testador, ou por outrem a seu rogo. Artigo 1872. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Artigo 1873. Pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público ante as duas testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. Artigo 1874. Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador, e o tabelião lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Artigo 1875. Falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. Seção 4. Do testamento particular. Artigo 1876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Parágrafo 1º. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade, seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. Parágrafo 2º. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador depois de ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Artigo 1877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento, que com citação dos herdeiros legítimos. Artigo 1878. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas,
assim como a do testador. O testamento será confirmado. Parágrafo único. Se faltarem testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se a critério do juiz houver prova suficiente de sua veracidade. Artigo 1879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular, de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Artigo 1880. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas o compreendam. Capítulo 4. Dos codicilos. Artigo 1881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta e certas e determinadas pessoas, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Artigo 1882. Os atos a que se refere o artigo antecedente, salvo o direito de terceiro, valerão como codicilos, deixe ou não testamento o autor. Artigo 1883. Pelo modo estabelecido no artigo 1881, poder-se-ão nomear ou substituir testamenteiros. Artigo 1884. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram-se revogados, se havendo testamento posterior de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar. Artigo 1885. Se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que o testamento cerrado. Capítulo 5 dos Testamentos Especiais. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 1886. São testamentos especiais. Inciso 1. O marítimo. Inciso 2. O aeronáutico. Inciso 3. O militar. Artigo 1887. Não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados neste Código. Seção 2 do Testamento Marítimo e do Testamento Aeronáutico. Artigo 1888. Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. Parágrafo único. O registro do testamento será feito no diário de bordo. Artigo 1889. Quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente. Artigo 1890. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. Artigo 1891. Caducará o testamento marítimo ou aeronáutico, se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer, na forma ordinária, outro testamento. Artigo 1892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se ao tempo em que se o faz, o navio estava em porto, onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Seção 3 do Testamento Militar. Artigo 1893.
o testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante 2 ou 3 pessoas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. Parágrafo 1º. Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, atestamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Parágrafo 2º. Se o testador estiver em tratamento em um hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento. Parágrafo 3º. Se o testador for oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Artigo 1894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de seu punho, contanto que o date assine por extenso e o apresente aberto ou cerrado na presença de 2 testemunhas ao auditor ou ao oficial de patente, que lhe faça as vezes neste mistério. Parágrafo único. O auditor, oficial a quem o testamento se apresente, notará em qualquer parte dele lugar, dia, mês e ano em que lhe for apresentado. Nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. Artigo 1895. Caduca o testamento militar, desde que, depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se este testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. Artigo 1896. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a 2 testemunhas. Parágrafo único. Não terá efeito o testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. Capítulo 6. Das disposições testamentárias. Artigo 1897. A nomeação de herdeiro ou legatário pode fazer-se pura e simplesmente sob condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo. Artigo 1898. A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não escrita. Artigo 1899. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Artigo 1900. É nula a disposição, inciso 1, que institua herdeiro ou legatário sob a condição captória de que este disponha, também por testamento, em benefício do testador ou de terceiro. Inciso 2, que se refira à pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar. Inciso 3, que favoreça a pessoa incerta, cometendo a determinação de sua identidade a terceiro. Inciso 4, que deixe a arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado. Inciso 5, que favoreça as pessoas a que se referem o artigo 1801 e 1802. Artigo 1901. Valerá a disposição. Inciso 1. Em favor de pessoa incerta, que deva ser determinada por terceiro, dentre 2 ou mais pessoas mencionadas pelo testador ou pertencentes à sua família, ou a um corpo coletivo ou a um estabelecimento por ele designado.
Inciso 2. Em remuneração de serviços prestados ao testador por ocasião da moléstia de que faleceu, ainda que fique ao arbítrio do herdeiro ou de outrem determinar o valor do legado. Artigo 1902. A disposição geral em favor dos pobres dos estabelecimentos particulares de caridade ou dos de assistência pública entender-se-á relativa aos pobres do lugar do domicílio do testador, ao tempo de sua morte, ou dos estabelecimentos aí citos, salvo se manifestamente constar que tinha em mente beneficiar os de outra localidade. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, as instituições particulares preferirão sempre as públicas. Artigo 1903. O erro na digitação, na designação da pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa legada anula a disposição, salvo se, pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou coisa a que o testador queria referir-se. Artigo 1904. Se o testamento nomear 2 ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual, entre todos, a porção disponível do testador. Artigo 1905. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em tantas cotas quantos forem os indivíduos e os grupos designados. Artigo 1906. Se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não observarem toda a herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem da vocação hereditária. Artigo 1907. Se forem determinados os quinhões de uns e não os de outros herdeiros, distribuir-se-á por igual a estes últimos, o que restar depois de completas as porções hereditárias dos primeiros. Artigo 1908. Dispondo o testador que não caiba ao herdeiro instituído certo e determinado objeto dentre os da herança, tocará ele aos herdeiros legítimos. Artigo 1909. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Parágrafo único. Extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Artigo 1910. A ineficácia de uma disposição testamentária importa das outras, que sem aquela não teriam sido determinadas pelo testador. Artigo 1911. A cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados ou de sua alienação por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros. Capítulo 7 dos legados, seção 1, disposições gerais. Artigo 1912. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão. Artigo 1913. Se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem, não o cumprindo ele, entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado.
Artigo 1914. Se tão somente em parte a coisa legada pertencer ao testador, ou no caso do artigo antecedente, ao herdeiro ou ao legatário, só quanto a essa parte valerá o legado. Artigo 1915. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Artigo 1916. Se o testador legar coisa sua singularizando-a, só terá eficácia o legado se, ao tempo de seu falecimento, ela se achava entre os bens da herança, se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior ao do legado. Este será eficaz apenas quanto a existente. Artigo 1917. O legado de coisa que deva encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo ser removida a título transitório. Artigo 1918. O legado de crédito ou de quitação de dívida terá eficácia somente até a importância desta, ou daquele ao tempo da morte do testador. Parágrafo 1º. Cumpre-se o legado entregando o herdeiro ao legatário o título respectivo. Parágrafo 2º. Este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testamento. Artigo 1919. Não o declarando expressamente o testador, não se reputará compensação da sua dívida, o legado que ele faça ao credor. Parágrafo único. Subsistirá integralmente o legado se a dívida lhe for posterior e o testador a solveu antes de morrer. Artigo 1920. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Artigo 1921. O legado de usufruto sem fixação de tempo entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida. Artigo 1922. Se aquele que legar um imóvel lhe ajuntar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador. Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo às benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, feitas no prédio legado. Seção 2. Dos efeitos do legado e do seu pagamento. Artigo 1923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Parágrafo 1º. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Parágrafo 2º. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. Artigo 1924. O direito de pedir o legado não se exercerá enquanto se litigue sobre a validade do testamento e nos legados condicionais ou a prazo, enquanto esteja pendente a condição ou o prazo não se vença. Artigo 1925. O legado em dinheiro só vence juros desde o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo. Artigo 1926. Se o legado consistir em renda vitalícia
ou pensão periódica, esta ou aquela correrá da morte do testador. Artigo 1927. Se o legado for de quantidades certas em prestações periódicas, datará da morte do testador o primeiro período e o legatário terá direito a cada prestação, uma vez encetado cada um dos períodos sucessivos, ainda que venham a falecer antes do termo dele. Artigo 1928. Sendo periódicas as prestações, só no termo de cada período se poderão exigir. Parágrafo único. Se as prestações forem deixadas a título de alimentos, pagar-se-ão no começo de cada período, sempre que outra coisa não tenha disposto o testador. Artigo 1929. Se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio termo entre os congêneres da melhor e pior qualidade. Artigo 1930. O estabelecido no artigo antecedente será observado quando a escolha for deixada a arbítrio de terceiro, e se este não a quiser ou não a puder exercer, ao juiz competirá fazê-la, guardado o disposto na última parte do artigo antecedente. Artigo 1931. Se a opção foi deixada ao legatário, este poderá escolher do gênero determinado a melhor coisa que houver na herança, e se nesta não existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á de outra congênere o herdeiro, observada a disposição na última parte do artigo 1929. Artigo 1932. Do legado alternativo, presume-se deixada ao herdeiro a opção. Artigo 1933. Se o herdeiro ou legatário a quem couber a opção falecer antes de exercê-la, passará este poder aos seus herdeiros. Artigo 1934. No silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros e não os havendo os legatários na proporção do que herdaram. Parágrafo único. O encargo estabelecido neste artigo, não havendo disposição testamentária em cartório, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado, quando indicados mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus, na proporção do que recebam da herança. Artigo 1935. Se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatário, só a ele incumbirá cumpri-lo, com regresso contra os coherdeiros, pela cota de cada um, salvo se o contrário expressamente dispôs o testador. Artigo 1936. As despesas e os riscos de entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser diversamente o testador. Artigo 1937. A coisa legada entregar-se-á com seus acessórios no lugar e estado em que se achava ao falecer o testador, passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem. Artigo 1938. Nos legados com encargo, aplica-se ao legatário o disposto neste Código, quanto às doações de igual natureza. Seção 3 da caducidade dos legados. Artigo 1939. Caducará o legado. Inciso 1. Se depois do testamento o testador modificar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma nem lhe caber a denominação que possuía. Inciso 2. Se o testador,
por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada, neste caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. Inciso 3. Se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido do seu cumprimento. Inciso 4. Se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do artigo 1815. Inciso 5. Se o legatário falecer antes do testador. Artigo 1940. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente e algumas delas perecerem, subsistirá quanto às restantes, perecendo parte de uma, valerá quanto ao seu remanescente o legado. Capítulo 8 do direito de acrescer entre herdeiros e legatários. Artigo 1941. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá a dos coherdeiros, salvo o direito do substituto. Artigo 1942. O direito de acrescer competirá aos colegatários, quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa, determinada e certa, ou quando o objeto do legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização. Artigo 1943. Se um dos coherdeiros ou colegatários, nas condições do artigo antecedente, morrer antes do testador, se renunciar à herança ou legado, ou destes for excluído, e se a condição sob a qual foi instituído não se verificar, acrescerá o seu quinhão, salvo o direito do substituto, à parte dos coherdeiros ou colegatários conjuntos. Parágrafo único. Os coherdeiros ou colegatários aos quais acresceu o quinhão daquele que não quis ou não pôde suceder, ficam sujeitos às obrigações ou encargos que o oneravam. Artigo 1944. Quando não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos herdeiros legítimos a cota vaga do nomeado. Parágrafo único. Não existindo o direito de acrescer entre os colegatários, a cota do que faltar acresce ao herdeiro ou ao legatário incumbido de satisfazer esse legado, ou a todos os herdeiros na proporção dos seus quinhões, se o legado se deduziu da herança. Artigo 1945. Não pode o beneficiário do acréscimo repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba, salvo se o acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador. Neste caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. Artigo 1946. Legado um só usufruto, conjuntamente a duas ou mais pessoas, a parte da que faltar acresce aos colegatários. Parágrafo único. Se não houver conjunção entre os colegatários ou se, apesar de conjuntos, só lhes foi legada certa parte do usufruto, consolidar-se-ão na propriedade as cotas dos que faltarem, à medida que eles forem faltando. Capítulo 9 das substituições. Seção 1 da substituição vulgar e da recíproca. Artigo 1947. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário, nomeado, para o caso de um ou outro não querer
ou não puder aceitar a herança ou o legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira. Artigo 1948. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só, ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ela. Artigo 1949. O substituto fica sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído, quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador ou não resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo. Artigo 1950. Se entre muitos co-herdeiros ou legatários de partes desiguais for estabelecida substituição recíproca, a proporção dos quinhões fixadas na primeira disposição entender-se-ão mantida na segunda, se com as outras anteriormente nomeadas for incluída mais alguma pessoa na substituição, o quinhão vago pertencerá em partes iguais aos substitutos. Seção 2. Da substituição fideicomissária. Artigo 1951. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem, que se qualifica de fideicomissário. Artigo 1952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Parágrafo único. Se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Artigo 1953. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e irresolúvel. Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e a prestar caução, de restituí-los se o exigir o fideicomissário. Artigo 1954. Salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário renunciar à herança ou o legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. Artigo 1955. O fideicomissário pode renunciar à herança ou o legado e, neste caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. Artigo 1956. Se o fideicomissário aceitar a herança ou o legado, terá direito à parte que ao fiduciário em qualquer tempo acrescer. Artigo 1957. Ao sobrevir a sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança, que ainda restarem. Artigo 1958. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último. Neste caso, a propriedade consolida-se no fiduciário, nos termos do artigo 1955. Artigo 1959. São nulos os fideicomissos, além do segundo grau. Artigo 1960. A nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição, que valerá sem o encargo resolutório.
Capítulo 10 da deserdação. Artigo 1961. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Artigo 1962. Além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Inciso 1. Ofensa física. Inciso 2. Injúria grave. Inciso 3. Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Inciso 4. Desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Artigo 1963. Além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. Inciso 1. Ofensa física. Inciso 2. Injúria grave. Inciso 3. Relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho, ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha, ou o da neta. Inciso 4. Desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Artigo 1964. Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Artigo 1965. Ao herdeiro instituído ou aquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Parágrafo único. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de 4 anos, a contar da data da abertura do testamento. Capítulo 11. Da redução das disposições testamentárias. Artigo 1966. O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Artigo 1967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. E se verificando excederem as disposições testamentárias, a porção disponível serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até onde basta, e não bastando também os legados, na proporção do seu valor. Parágrafo 2º. Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem de preferência certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros quinhões, ou legados, observando-se o seu respeito à ordem estabelecida no parágrafo antecedente. Artigo 1968. Quando consistir em prédio divisível, o legado sujeito à redução far-se-á esta dividindo proporcionalmente. Parágrafo 1º. Se não for possível a divisão e o excesso do legado montar a mais de 1/4 do valor do prédio, o legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na parte disponível se o excesso não for de mais de 1/4. Aos herdeiros fará tornar em dinheiro o legatário, que ficará com o prédio. Parágrafo 2º. Se o legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, poderá inteirar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela e a parte subsistente do legado lhe absorverem o valor. Capítulo 12. Da revogação do testamento. Artigo 1969. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Artigo 1970.
A revogação do testamento pode ser total ou parcial. Parágrafo único. Se parcial ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa ou anterior, subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Artigo 1971. A revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que a encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. Não valerá se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. Artigo 1972. O testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado, com seu consentimento, haver-se-á como revogado. Capítulo 13. Do rompimento do testamento. Artigo 1973. Sobrevindo descendente suscetível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Artigo 1974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Artigo 1975. Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte. Capítulo 14. Do testamenteiro. Artigo 1976. O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. Artigo 1977. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiros necessários. Parágrafo único. Qualquer herdeiro pode requerer a partilha imediata ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados, ou dando caução de prestá-los. Artigo 1978. Tendo o testamenteiro a posse e a administração dos bens, incumbe-lhe requerer inventário e cumprir o testamento. Artigo 1949. O testamenteiro nomeado ou qualquer parte interessada pode requerer, assim como o juiz pode ordenar de ofício ao detentor do testamento que o leve a registro. Artigo 1980. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador e a dar contas do que recebeu e despendeu, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do testamento. Artigo 1981. Compete ao testamenteiro, com ou sem o concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos, defender a validade do testamento. Artigo 1982. Além das atribuições exaradas nos artigos antecedentes, terá o testamenteiro as que lhe conferir o testador nos limites da lei. Artigo 1983. Não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas em 180 dias, contados da citação da testamentária. Parágrafo único. Pode este prazo ser prorrogado se houver motivo suficiente. Artigo 1984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete a um dos cônjuges
e, em falta destes, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Artigo 1985. O encargo da testamentária não se transmite aos herdeiros do testamenteiro, nem é delegável, mas o testamenteiro pode fazer-se representar em juízo ou fora dele, mediante mandatário com poderes especiais. Artigo 1986. Havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-la em falta dos outros, mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhes forem confiados, salvo se cada um tiver, pelo testamento, funções distintas, e a elas se limitar. Artigo 1987. Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário terá direito a um prêmio, que, se o testador não houver fixado, será de 1 a 5%, arbitrado pelo juiz, sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Parágrafo único. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível, quando houver herdeiro necessário. Artigo 1988. O herdeiro ou legatário nomeado testamenteiro poderá preferir o prêmio à herança ou ao legado. Artigo 1989. Reverterá a herança ou prêmio que o testamenteiro perder por ser removido ou por não ter cumprido o testamento. Artigo 1990. Se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, exercerá o testamenteiro as funções de inventariante. Título 4 do Inventário e da Partilha. Capítulo 1 do Inventário. Artigo 1991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. Capítulo 2 dos sonegados. Artigo 1992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário, quando estejam em seu poder ou com o seu conhecimento no de outrem, ou que os omitir na colação a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito sobre eles lhe cabia. Artigo 1993. Além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á, em se provando a sonegação ou negando ele a existência dos bens quando indicados. Artigo 1994. A pena de sonegados só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. Parágrafo único. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados. Artigo 1995. Se não restituírem os bens sonegados, por já não os ter o sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou mais as perdas e danos. Artigo 1996. Só se pode arguir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como arguir o herdeiro depois de declarar-se no inventário que não os possui. Capítulo 3 do pagamento das dívidas.
Artigo 1997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Parágrafo 1º. Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar em poder do inventariante bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha recair oportunamente a execução. Parágrafo 2º. No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada. Artigo 1998. As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança, mas as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo. Artigo 1999. Sempre que houver ação regressiva de uns contra outros herdeiros, a parte do co-herdeiro insolvente dividir-se-á em proporção entre os demais. Artigo 2000. Os legatários e credores da herança podem exigir que do patrimônio do falecido se discrimine o do herdeiro e, em concurso com os credores deste, se leão referidos no pagamento. Artigo 2001. Se o herdeiro for devedor ao espólio, sua dívida será partilhada igualmente entre todos, salvo se a maioria consentir que o débito seja imputado inteiramente no quião do devedor. Capítulo 4. Da colação. Artigo 2002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. Artigo 2003. A colação tem por fim igualar na proporção estabelecida neste Código as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários, que ao tempo do falecimento do doador já não possuírem os bens doados. Parágrafo único. Se computados os valores das doações feitas em adiamento da legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor, ao tempo da liberalidade. Artigo 2004. O valor de colação dos bens doados será aquele certo ou estimativo que lhes atribuir o ato de liberalidade. Parágrafo 1º. Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha, pelo que então se calcular valesse ao tempo da liberalidade. Parágrafo 2º. Só o valor dos bens doados entrará em colação, não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste
os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofreram. Artigo 2005. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não excedam computado o seu valor ao tempo da doação. Parágrafo único. Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade feita a descendente que, ao tempo do ato, não seria chamado à sucessão na qualidade de herdeiro necessário. Artigo 2006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título de liberalidade. Artigo 2007. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento de liberalidade. Parágrafo 1º. O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham no momento da liberalidade. Parágrafo 2º. A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso, assim apurado. A restituição será em espécie, ou se não mais existir o bem em poder do donatário em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas no que forem aplicáveis as regras deste Código sobre a redução nas disposições testamentárias. Parágrafo 3º. Sujeita-se à redução, nos termos do parágrafo antecedente, a parte da doação feita a herdeiros necessários que exceder a legítima e mais a cota disponível. Parágrafo 4º. Sendo várias as doações a herdeiros necessários feitas em diversas datas, serão elas reduzidas a partir da última, até a eliminação do excesso. Artigo 2008. Aquele que renunciou à herança ou dela foi excluído deve, não obstante, conferir as doações recebidas, para o fim de repor o que exceder o disponível. Artigo 2009. Quando os netos, representando os seus pais, sucederem aos avós, serão obrigados a trazer à colação, ainda que não hajam herdado, o que os pais teriam de conferir. Artigo 2010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudo, sustento, vestuário, tratamento das enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento ou as feitas no interesse de sua defesa em processo-crime. Artigo 2011. As doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente também não estão sujeitas à colação. Artigo 2012. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges no inventário de cada um, se conferirá por metade. Capítulo 5 da partilha. Artigo 2013. O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Artigo 2014. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Artigo 2015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular, homologado pelo juiz. Artigo 2016. Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz.
Artigo 2017. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Artigo 2018. É válida a partilha feita por ascendente por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Artigo 2019. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja ocorrido para serem adjudicados a todos. Parágrafo 1º. Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem-lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros em dinheiro a diferença após avaliação atualizada. Parágrafo 2º. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo de licitação. Artigo 2020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão, têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa. Artigo 2021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se no prazo legal à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e administração do mesmo ou diverso inventariante e consentimento da maioria dos herdeiros. Artigo 2022. Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança, de que se tiver ciência após a partilha. Capítulo 6. Da garantia dos quinhões hereditários. Artigo 2023. Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão. Artigo 2024. Os coherdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se no caso de evicção dos bens aquinhoados. Artigo 2025. Cessa a obrigação mútua estabelecida no artigo antecedente, havendo convenção em contrário, e bem assim dando-se a evicção por culpa do evicto ou por fato posterior à partilha. Artigo 2026. O evicto será indenizado pelos coherdeiros na proporção de suas cotas hereditárias, mas se algum deles se achar insolvente, responderão os demais na mesma proporção pela parte desse, menos a cota que corresponderia ao indenizado. Capítulo 7. Da anulação da partilha. Artigo 2027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Parágrafo único. Extingue-se em 1 ano o direito de anular a partilha. Livro complementar das disposições finais e transitórias. Artigo 2028. Serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por este Código, e se na data de sua entrada em vigor já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Artigo 2029. Até 2 anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo 1238 e parágrafo único do artigo 1242 serão acrescidos de 2 anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior Lei 3071.
de 1º de janeiro de 1916. 2030. O acréscimo de que trata o artigo antecedente será feito nos casos a que se refere o parágrafo 4º do artigo 1228. Artigo 2031. As associações, sociedades e fundações constituídas na forma das leis anteriores, bem como os empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de janeiro de 2007. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas nem aos partidos políticos. Artigo 2032. As fundações instituídas segundo a legislação anterior, inclusive as de fins diversos dos previstos nos parágrafos únicos do artigo 62, subordinam-se, quanto ao seu funcionamento, ao disposto neste Código. Artigo 2033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no artigo 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se, desde logo, por este Código. Artigo 2034. A dissolução e a liquidação das pessoas jurídicas referidas no artigo antecedente, quando iniciadas antes da vigência deste Código, obedecerão ao disposto nas leis anteriores. Artigo 2035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no artigo 2045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Artigo 2036. A locação de prédio urbano que esteja sujeita à lei especial por esta continua a ser regida. Artigo 2037. Salvo disposição em contrário, aplicam-se aos empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas por este Código, referentes a comerciantes ou a sociedades comerciais, bem como a atividades mercantis. Artigo 2038. Fica proibida a constituição de enfiteuses ou subenfiteuses, subordinando-se às existentes até a sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei 3.071, e leis posteriores. Parágrafo 1º. Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso, inciso 1, cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o valor das construções ou plantações. Inciso 2. Constituir subenfiteuse. Parágrafo 2º. A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial. Artigo 2089. O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior, Lei 3.071, é o por ele estabelecido. Artigo 2040. A hipoteca é legal dos bens do tutor ou curador, inscrita em conformidade com o inciso 4 do artigo 827 do Código Civil anterior, Lei 3.071, poderá ser cancelada, obedecido o disposto no parágrafo único do artigo 1745 deste Código. Artigo 2041. As disposições deste Código, relativas à ordem da vocação hereditária, não se aplicam à sucessão aberta antes de sua vigência, prevalecendo o disposto na lei anterior. Artigo 2042. Aplica-se o disposto no caput do artigo 1848, quando aberta a sucessão, no prazo de 1 ano após a entrada em vigor desse Código, ainda que o testamento tenha sido feito na vigência do anterior, Lei 3.071, e se no prazo o testador não aditar o testamento para declarar a justa causa de cláusula aposta à legítima, não subsistirá a restrição. Artigo 2043.
Até que outra forma se discipline, continuam em vigor as disposições de natureza processual, administrativa ou penal, constantes de leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido incorporados a este Código. Artigo 2044. Este Código entrará em vigor um ano após a sua publicação. Artigo 2045. Revogam-se a Lei 3071, Código Civil, e a primeira parte do Código Comercial, Lei 556. Artigo 2046. Todas as remissões em diplomas legislativos aos códigos referidos no artigo antecedente consideram-se feitas as disposições correspondentes neste Código.